Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre relacionamentos. Porque vocês gostam de ouvir sobre isso, né? Acho que é o nosso tema preferido. É. E hoje a gente tá aqui com uma super especialista em relacionamentos, a Carol Tiziani. Muito obrigada pela sua presença. Muito bem-vinda. Agradeço muito o convite de vocês. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com vocês. Com Sim, certeza. Ficamos muito felizes, viu? Com a sua Obrigada. presença. Acompanhamos você no Instagram e sigam ela lá, viu, gente? E se inscrevam no nosso canal antes de começar, que ajuda muito a gente. Isso, compartilhem esse episódio, que vai ser muito bom. Sim. Para começar, então, vamos lá para a primeira pergunta, para instigar o pessoal que está assistindo aí. Carol, o que você acha que a mulher, né? Qual é o papel da mulher dentro de um relacionamento? Então, vamos lá. Eu gosto de falar que é bom que as pessoas entendam que cada um tem o seu papel, porque fazer o papel do outro causa confusão. E daí você fala, Carol, mas e se for combinado, né? O homem faz esse e a mulher faz aquele. Levando em consideração que tudo que eu falo é baseado em princípios bíblicos, eu acredito que Deus tem um propósito na criação dele. Então, que Deus, em toda a sua criação, colocou funções específicas para cada coisa de sua criação. Então, a árvore tem a sua função, os animais, cada um tem a sua função. Dentro do reino animal, né, dentro de um par de animais, né, o macho tem as funções e a fêmea tem as suas outras funções. E dentro de cada subespécie ali, são diferentes de outra espécie. Então, eu levo em consideração que existe todo um planejamento do que é do homem e da mulher. Então, a mulher, quando teve a queda, né, quando teve o pecado, quando o pecado entrou no mundo e tudo mais, Deus fala que ela passa, então, a ter as dores do parto. Então, começa aí a divisão de serviço. Só uma mulher, biologicamente mulher, é capaz de carregar uma criança, de gerar um filho e ter o parto. E amamentar essa criança. Então, começa aí a primeira função da mulher. Então, ter a maternidade. E aí, junto da maternidade, vem a sustentação dessa parte da nutrição do lar. Então, a mulher, ela é mais apegada em detalhes, em nutrir, em transformar algo que é desforme em algo com uma forma. Então, você pega a casa e ela transforma num lar. É uma frase meio clichê, mas é isso. Você vai numa casa, normalmente, de um homem solteiro, é uma casa mais fria, uma casa mais... tudo muito simétrico e tal. A mulher, ela põe a vida, ela traz aquele aconchego, né? E a Bíblia fala muito da mulher sábia. Que a mulher sábia edifica a sua casa. O que é edificar? Ela constrói a sua casa, o lar. Então, uma mulher bem posicionada como mulher, ela consegue enxergar os detalhes de onde está precisando, o que está precisando. Então, ela traz esse sustento para o homem poder tomar a liderança. Então, não é algo que o homem sai à frente sozinho, fazendo o que ele quer da cabeça dele. Não, ele está com esse apoio que mostra para ele para onde ele está indo. Então, quando eu vou comparar a liderança de um homem com o que a mulher acaba fazendo, dentro de uma empresa, por exemplo, o líder, ele se comunica com a sua equipe. Sim. Ele não sai fazendo o que está na cabeça dele. Não vai impondo, né? Não, ele vai lá e conversa com o pessoal. Gente, e aí, como que está a produção? Como que a gente faz? Para onde a gente vai? E ele sacrifica o trabalho dele pela equipe dele. Ele que está lá, se deu errado, ele que vai levar bronca, se deu certo, ele que vai levar a informação, ele que vai distribuir funções, então quem é melhor no que vai fazer. E se alguém faltar, ele que tem que dar um jeito para arrumar esse negócio. Então, o líder, ele é um líder... O homem, ele entra como um líder servil. E a mulher tá ali para ajudar. Todo mundo fala assim, o homem tem que ajudar a mulher em casa. Na realidade, quem ajuda o homem é a mulher. A mulher é a ajudadora. Porque é o homem quem é o responsável. Então, se as coisas não estão indo bem, é porque ou a mulher ela não está entregando para ele tudo que ele precisa para ver a situação, ou é o homem que não está na posição dele de líder e está sendo ou um mandão, um chefão autoritário, ou ele está sendo um banana. É igual na empresa mesmo, gostei dessa analogia. Porque um bom líder é exatamente isso, né? Ele vai estimular o melhor dos funcionários, vai escutar, não vai impor.
E um mau líder, que a gente vê, às vezes tem um líder que não é bom, que vira esse chefe que impõe as coisas. E aí as coisas não vão bem, né? A autoridade é diferente de autoritarismo, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma empresa. Aí, são pessoas que estão sob meu comando. Se alguém falta, eu que tenho que ver o que vai ser feito. Quem que eu vou mudar? Que peça que eu vou puxar? O que eu vou fazer? Ou se eu mesmo vou ter que cobrir aquilo. Se eu vou ter que trabalhar mais. Então, a gente fala, né? O chefe acaba que nunca tem férias. Porque ele sempre está preocupado com tudo que está acontecendo. Essa é a função do homem. E a mulher, daí, neste homem, ela encontra o descanso dela, né? Então, e aí tem as outras coisas, né? Da mulher, além dela... Ela tem que... Uma coisa que a mulher tem... É muito comum encontrar isso em dificuldade na mulher exercer, que é o respeito. A gente que buscou tanto esse negócio de preciso ser ouvida, quero falar, quero ter uma voz ativa, que muita gente entende isso como passar por cima, ignorar, fingir que não existe. Então, eu atendo casos, por exemplo, de mulheres que, assim, já me relataram. Meu marido falou que não queria cachorro. Mas eu fui lá, comprei, pus em casa e ele vai aceitar. Então, isso é desrespeitar. Porque ela também não gostaria que ela fosse desrespeitada em alguma coisa, entendeu? Então, esse querer impor alguma coisa, para o homem, ele tem mais peso do que para a mulher. Porque o homem, a Bíblia é muito clara, né? A mulher tem que respeitar o seu marido e o homem tem que amar. Porque para a mulher, a gente sente muita falta desse amor. A gente quer ser amada, cuidada. E o homem, ele quer ser respeitado. É óbvio que a gente também quer ser respeitado e ele também quer ser amado. Mas o peso do respeito pro homem, ele é muito grande. E o do amor pra mulher, aquela coisa que você olha pro homem, você sabe que ele daria a vida dele por você. Você sabe que, assim, com ele você tá segura. Então, essa situação pra mulher é muito confortável. O problema é que daí ela quando não encontra isso em casa. Que a mulher daí tende a assumir as funções do homem. Porque ele não tá presente e tal. E aí começa a ser disfuncional o relacionamento. O homem, ele precisa conhecer bastante o lar dele, né? Apesar dele estar trabalhando fora, ele tem que conhecer, né? A mulher, os filhos, também dar esse aparato, a força abraçal, né? Claro, mas também conhecer, porque igual na empresa que a Andrea falou, que você falou, né, Carol? Se o chefe não conhece os funcionários, como que ele vai também trocar a posição? Né? Então, ele tem que estar presente, né? Tem que ter o tempo de almoçar junto com a família, tá ali dentro, junto do lar, né? Saber o que o filho fala, com quem que ele anda, também junto com a mulher. Eu acho que é uma sinfonia, né? Tem que tocar todo mundo o mesmo instrumento, assim. E quando isso não acontece, né? É muito grave, leva a quê? Eu falo que é um balé. No balé, você tem momentos em que a bailarina se destaca, e momentos em que o bailarino se destaca, e momentos em que os dois estão fazendo juntos. Se isso não é ensaiado direitinho, vai dar conflito. Então, se você for assistir que o bailarino tá olhando o celular dele e a bailarina vem correndo para ele pegar ela no colo e fazer alguma coisa, e fazer o passe ali, sei lá como que chama, ele não vê, e ela cai no chão, e aí, quem foi o culpado? Ele que não estava olhando? Ou ela que não avisou que estava chegando? Então, tudo isso faz parte do balé que tem que ser um relacionamento. Só que daí, nisso, acontece que quando você está isolado, você pega um relacionamento e isola, é fácil de você ver onde cada um tem que atuar e como atuar e o que está de errado. O problema é quando você pega esse relacionamento e insere ele no cotidiano, na rotina. Então, por exemplo... quem tem filhos, né? Por exemplo, no meu caso, quem vai buscar a criança na escola? Se não é um negócio que é claro, explícito, então, tipo, hoje é meu dia de buscar a criança na escola. Se eu esqueci de comunicar isso pro meu marido, e daí ele vai também, vamos nós dois, aí ele vai ficar bravo, porque você não me avisou que tinha que ir, não sei o quê, papá. Então, essas intercorrências que vão tendo, elas vão desgastando, porque o que mina um casamento é a rotina mal executada. É isso que mina. E essa rotina mal executada, ela tem que vir acompanhada, eu falo que é o GPS. Na rotina, para ela conseguir acontecer, é o quê? A gratidão pela pessoa. A gente passa o dia, esquece de agradecer
que você tem aquela pessoa na sua vida. Porque às vezes você é tomado por um ódio da pessoa e que daí você não quer agradecer aquela pessoa. Você passa semanas só nutrindo aquele ódio. Porque a gente quer uma pessoa perfeita do nosso lado. E daí quando você olha aquele ser com defeitos, com erros e com coisas que te incomodam, você já não agradece tanto assim. Né? E porque sabe que tem toda hora, tá lá, né? É difícil se agradecer, apesar de. Você chegar um dia à noite em que ele foi... Ele, que nós tô falando aqui por ser, né, nós três sermos mulheres, né? Mas você chega à noite, seu marido durante o dia foi grosseiro com você. Você chegar à noite e agradecer por ele estar na sua vida é difícil. Você não quer agradecer. Você quer, tipo... Que ódio, né? Aí o outro pilar, né? Além da gratidão diária por ter aquela pessoa na sua vida, o segundo é o perdão. Que daí entra o perdão dessas pequenas coisas. Porque durante um dia do seu dia normal, desde a hora que você acorda, às vezes você fala bom dia. Outro dia mesmo, eu entrei no banheiro assim, meu marido tava já escovando os dentes, eu falei bom dia. Aí ele não me respondeu nada, eu falei, você não vai falar bom dia? Já? A segunda e ele frase. escovando o dente, ele nem falou, conseguia. eu respondo. Não, e ele tinha falado bom dia, eu que não tinha ouvido, né? Pelo menos ele falou, né? Daí ele falou, não, mas eu te respondi. Então daí você já... Gente, segunda frase do dia e você já pega um caminho ruim ali. Então naquele momento, tipo, ele já tem que me perdoar por eu ter sido grosseira com ele. E daí depois... No meio da manhã, eu mandei uma mensagem, ele não me respondeu, e era urgente, eu precisava de pressa, e tipo, pô, você não viu que eu tava lá e precisava? Ele, eu tava... Então, é cheio de perdão o dia inteiro. E compreender, né? Que não foi por mal, na má intenção. E mesmo que tenha sido. E mesmo que ele tivesse feito alguma coisa, tipo, fui grosseiro... Normalmente, quando você é grosseiro, você acaba sendo meio que intencional. Tipo, você fala assim, não quero falar disso agora. Ele não tá bem na hora. Então, tipo, mesmo nessas horas, você tem que entender que é uma pessoa com defeitos. Como você. Porque a gente se coloca muito num pedestal de que o outro erra muito mais do que eu. Então, a gente tem muito hábito de colocar uma lupa e deixar gigante o erro do outro, e o seu é microscópico. E o terceiro, e mais difícil de implementar, que eu acho, mais até do que o perdão eu já acho que é comum, todo mundo passa por cima. É diferente de perdoar. Que é servir. E servir não é troca de favores. Servir é você chegar pra mim e falar, Carol, você quer um copo de água? E eu falar, quero. E você não ficar esperando obrigado. Eu falar, quero, obrigada. De fazer de graça. Você trouxe pra mim porque você sentiu que seria interessante você receber bem. Não porque você queria que eu fosse educada com você de volta. Porque se eu fosse uma pessoa extremamente mal educada, você fez o seu. Não interessa do meu. O que as pessoas precisam entender é que a gente tem que estar em paz com as nossas funções. Então, como mãe, vocês são mães? Não. Você vai lá, pega um bebezinho recém-nascido, você faz porque é a sua função. Não porque aquele bebê vai te retribuir de alguma forma. Você nem sabe o que vai ser daquele bebê no futuro. Se ele vai ser um filho que vai te amar, se ele vai te abandonar. Você não sabe qual que vai ser. Mas você cuida, nutre, uma mãe normal, né? Tô dizendo, né? Aí tem as pessoas, os casos disfuncionais. Mas a ideia é que você ame, troque aquela criança, por quê? Você não quer que ela tenha assadura. Sem esperar nada em troca. Não porque você tá esperando ele te agradecer, ou ele te sorrir de volta. Não, porque você ama. E você faz por amor. Então, por que uma mulher, por exemplo, cuida do marido? Porque ela ama ele. E porque ela quer o bem dele, fazer ele feliz. Por que um homem cuida de uma mulher? Porque ele ama a mulher, ele quer o bem dela. Agora, quando você entra num relacionamento que você fala assim, eu não vou fazer mais janta porque ele nem liga quando eu faço. Bom, então daí você tá fazendo porque você quer troca. Você não quer fazer porque você ama. Você quer fazer porque você quer ser amada. Perfeito. É aquele seva que chama, que é justamente o serviço desinteressado. Isso. Né? Sem esperar nada em troca. É o que faz a gente evoluir, né? Como ser humano, não só no relacionamento. Exatamente. E a partir desse... Você fala sobre relacionamentos, né? Com base na Bíblia. O relacionamento com base na Bíblia, ele precisa de um lar que tenha filhos ou não? Dá para ser um lar só os dois, escolher não ter filhos? Olha, esse é um assunto que é delicado e que tem gente que entende de outras formas e tal, né? Biblicamente, Deus fala que é pra gente multiplicar. É pra casar e multiplicar, né? Agora, não é algo impositivo. Tenha filhos. O que biblicamente é recomendado é que você examine o seu coração
para entender o motivo de você não querer ter filhos. E daí, quando você começa a examinar seu coração, você vai ver lá se você não tem filhos por um motivo egoísta ou por alguma causa justa. Então, filhos não são promessa de Deus. Deus não prometeu dar filho para as pessoas. Tanto que é muito comum você ver mulheres que não podem engravidar, não conseguem, né, por algum motivo que for, se irritarem, né, se ficarem nervosas com Deus. Mas Deus não prometeu isso. Isso é um presente, realmente. E, infelizmente, nem todas as pessoas ganham presentes iguais, né? Então, nem sempre é possível dar as mesmas coisas para os filhos, né? Você dá o que você deu para um, depois... Eu lembro quando eu tenho 2 irmãos, né? Quando meu irmão mais velho passou na faculdade, minha mãe deu um carro para ele. Eu falei assim, então quando eu passar, eu também vou ganhar? Ele falou, não sei como que vai estar minha situação naquele momento. Sim. Se naquele momento for permitido, você terá. Se não, não. E eu não ganhei quando passei. Eu fui ganhar depois, lá pra frente, porque a situação naquele momento não era propícia. Então, assim, não tem que ser idêntico de um filho para o outro. Sim. Bom, então tem essa situação dos filhos não serem uma promessa. Sendo assim, a família ela começa com o casal. Uma família, se for olhar, já foi motivo de briga até no meu perfil isso, várias mães e sogras vieram brigar comigo. Mas a família, basicamente, é o homem e a mulher. Porque quando a Bíblia diz que você deixa pai e mãe e se une à sua esposa, ali uma nova família se formou. O resto é parente. É que em português a gente fala família para todo mundo, toda a relação. Mas quando você se une a uma mulher, o homem se une a uma mulher e a mulher ao homem, eles viram uma só carne e quebra-se esse vínculo com pai e mãe de família direta. Aí, esse casal acaba tendo filhos. Pelo período em que esses filhos não saem de casa e não constituem as famílias deles, eles são parte dessa família. A partir do momento que meus filhos se casarem e forem embora da minha casa, eles têm a família deles. Então, quem é minha família é meu marido. Por isso que é tão importante os casais serem muito atentos a não se perderem um do outro depois dos filhos nascerem. Porque dali 20 anos aquela criança sai de casa, né? Eu tô com uma filha hoje, minha filha mais velha tem 13 anos, e que 5 anos ela provavelmente vai sair de casa, fazer faculdade fora, e eu sou grande incentivadora disso, se for realmente um desejo dela. Mas são 5 anos eu já não tenho minha filha mais em casa. Porque depois que sai para fazer faculdade, a chance de voltar para casa, eu espero que seja pequena, né? Eu desejo que realmente ela voe e vá fazer a vida dela. Eu não criei meus filhos para serem independentes de mim. É natural, né? Sim, e meu filho tem 10 anos, então temos aí uns 8 anos com ele em casa. Ou seja, daqui 8 anos, quem vai estar do meu lado? É um desconhecido? É um cara que cria o filho junto comigo? Não, ele tem que ser o meu marido, a minha parte. Ele é meu. A Bíblia fala que o casal ele é extensão um do outro. Então, o homem e a mulher, eles são extensão do corpo um do outro. Até tem um trecho da Bíblia que fala assim, você não quer fazer mal pro seu próprio corpo. Então, por que você faria mal pro seu cônjuge? Ninguém põe o corpo à prova de fome ou põe o corpo, se submete a coisas que machucam voluntariamente, né? Por um período e tudo mais. Você pode até falar, não, mas eu faço jejum, tá? Sim. Você não fica 10 dias sem comer porque você quer. Não, é um propósito que você tem. Mas você não vai se sujeitar a uma coisa drástica para sofrer. Sim. Então, e nem que você sabe que vai fazer mal. Você não vai fazer. Tudo que você faz para você, inclusive a Bíblia fala assim, ame o próximo como a si mesmo. Porque ela já parte do princípio que a gente se ama num grau que você não se prejudica. Tudo que você faz para você é para o seu bem. Sim. É nesse tipo de amor que nós estamos falando pro cônjuge. Então, assim, eu não posso olhar pro meu marido e querer que alguma coisa fira ele. E também colocar ele em primeiro lugar até perante os seus pais, né? Nas decisões e nas questões. Na hierarquia, é Deus acima de tudo. E na sequência, vem o cônjuge por ele ser uma extensão do seu corpo. E por seu núcleo familiar mesmo, né? Como você disse. E ele é... Como a gente já parte de que... Todo mundo fala assim, o amor próprio e tal. A gente já parte do princípio de que eu me amo acima de tudo. Passou do amor próprio... Como eu tô com o meu cônjuge como parte minha, eu amo ele, teoricamente, muito próximo ao que eu me amo. E aí o amor aos filhos, por mais que seja algo assim, absurdo, ele é algo
que não pode passar por cima. Não em tempo. Porque quando eu falo isso, as pessoas falam, mas como que eu vou fazer? Eu não tô falando em tempo. Tempo não é amor. Dedicação, se não fosse assim, a gente amaria mais nosso trabalho. Porque é onde você passa a maior parte do seu tempo. Sim. Então, não é a questão de tempo dedicado, mas é de atenção. Eu falo para as mulheres que têm filhos, falam, eu não consegui mais voltar com meu marido. É porque você não tem uma rotina na sua casa. Sim. Cadê pôr esses filhos dormir num horário justo para você ter um tempo com o seu marido? Então, o que acontece é que a mulher gosta desse papel de mãe e passa a olhar só para o filho, esquece do marido. Aí vira uma relação disfuncional com a criança, que vira um adulto inseguro, extremamente dependente dos pais e tudo mais. E você com seu marido, você também não tem. Ou o pai que tem essa relação disfuncional com os filhos, né? Nossa, mas eu escuto muita mulher, mãe, falando que ama muito mais os filhos do que o marido. É porque é algo assim... Que é muito mais forte. O sentimento com os filhos é um sentimento que você não consegue viver ele sem ter um filho. Então, o amor de homem e mulher, você vive ele muito cedo. Então, você, quando tá adolescente, você já começa a paquerar, você já começa a namorar, você já sente aqueles dramas de adolescente, que você acha que você vai morrer, que o outro não te ama, e aí... Então, esse sentimento, pra gente, já é conhecido. Sim. Então, daí, quando você... Só que a gente não tem essa memória do quando começou. Tipo, você falar pra você assim, quando foi primeira vez que você sentiu esse amor, paixão? A gente não tem tanta memória, porque... Sim. Você lembra de uma vez que... Às vezes 10 anos já. Só que aqueles platônicos. Você não tem essa memória pra você falar assim, nossa, como foi arrebatador. A gente é muito maturo quando isso acontece. Agora, o de ter um filho, você lembra? Sim. Você é mais maduro, você tem ali aquele momento, o grande momento. E, de fato, o amor de uma mãe para um filho é algo assim... É a primeira vez que você se coloca em posição de proteger alguém. Porque até então a mulher é a protegida. Quando você tem seus filhos, você protege seus filhos. Você é responsável. Então, são vários sentimentos que vêm. Então, eu entendo. Sou mãe. Eu sei o que é amar um filho incondicionalmente. Sim. Mas quem é meu parceiro de vida, quem é a minha extensão, é meu marido. E você não pode deixar de lado essa questão. Mas talvez assim, do filho... Né, eu já até falei em um dos episódios, né? Eu nunca atendi uma mãe arrependida de ter um filho, né? Por mais que o filho tenha feito coisas muito erradas, assim, durante a vida, e elas estão sempre lá, defendendo, protegendo, querendo perto. O homem, você acha que também você vai amar apesar de tudo? Deve amar apesar de tudo? Aí vem a questão de como você enxerga o homem. É aí que está a disfuncionalidade dos relacionamentos hoje. Porque as pessoas enxergam o parceiro ou a parceira, né, como algo quebrável. Porque, assim, por que um casamento acabaria? Quais são os motivos? Rompeu algum combinado que vocês tinham. Algo assim. Traição, né? E eu até entendo, assim, traições... Tem alguns casos de divórcio, né? Vou até começar falando dessa parte. Tem alguns casos de divórcio que são lícitos, são aceitáveis, são recomendados, né? Inclusive. Mas eles são, tipo, a exceção, sabe? Eles são aquela coisa, assim, de, tipo... Vamos falar deles depois, porque eles são uma caixinha aqui fechada que a gente trabalha eles e eles devem acontecer. E a Bíblia fala sobre divórcio. Porém, tem um versículo muito específico, Deus falando, eu odeio o divórcio. Mesmo nestes casos, não foi algo planejado para acontecer. Assim como não é planejado uma mãe abandonar um filho e colocar ele para adoção. Mas vai na casa da criança para você ver o tanto de criança que tem lá. Né? Na casa da criança, sei lá como chamam os orfanatos, né? De modo geral. Mas existem. Então, não dá para você falar que um negócio não era para acontecer, mas acontece. Uma pessoa matar a outra, acontece. Mas era para acontecer? Não era. Na minha cabeça não entra uma guerra, por exemplo. Porque eu falo, que objetivo tem nisso? Então, quando você fala assim, o casamento, ele não foi feito para acabar. Ele não foi feito para dissolver. Uma pessoa não foi feita para atrair a confiança da outra ou para caminhar em sentido oposto à outra. O que fez isso acontecer? O pecado que entrou e as pessoas... Aí entra a parte, de novo, do hedonismo, aquela coisa assim, do se amar. Por que uma pessoa atrai a outra? Porque ela quer viver emoções que façam ela gostar demais,
Ela se sentir bem, prazer. ela sentir um prazer, ela, é tudo sobre ela, não é sobre o outro, é sobre ela. E aí, o casamento, que era algo que não era para ser rompido, se rompe. Mas, via de regra, casamentos, a maioria acaba por problema de comunicação, por problema financeiro, por problema... É a maioria. Falta de conexão. Falta de conexão. E até alguns... em decorrência de traições e tudo mais, mas que seriam recuperáveis. Vamos falar assim. Traição, existem 2 grupos. Os irrecuperáveis e os recuperáveis. Agora, um filho. E aí as pessoas falam assim, mas é porque ele mudou demais, ou ela mudou demais, eu não achava que ia ser assim, eu mudei, ele mudou. Tá. Quando você tem um filho, você não faz a menor ideia do que vai vir ali. A menor ideia. Só que você se compromete. Você tomou uma decisão. Quando você decide ter um filho, você tomou a decisão de ser mãe. Você não vai descumprir com o seu combinado de ser mãe. Porque para você é muito sério isso. Você honra esse seu compromisso independente do que vier a acontecer. E se seu filho for traficante um dia? E se seu filho for um assassino um dia? Você está disposta? A gente não sabe o que vai ser. Eu posso educar direito, eu posso fazer tudo direito. Tá, mesmo assim, existe chance de ele ter algum transtorno, ele ter, né? Você, psiquiatra, sabe mais do que qualquer pessoa, né? Ele ter alguma condição, sei lá como que falaria, mas que coloca ele num comportamento que não seja adequado ou esperado. Sim. E aí a mãe fica do lado? Não fica? Se entrar num presídio, quem são as maiores visitantes de um presídio? Mães. As mães. É. Então, elas não saem do lado, porque elas se comprometeram. Sim. Elas honram o compromisso até o final. Não, a gente vê mães que moram no hospital com os pacientes. Elas largam emprego, elas largam o que for preciso. Anos, assim, já vi que morou 3 anos dentro do hospital. Esse é o espírito. Então, assim, ó, a pessoa que você tá do seu lado, ele é carne da sua carne. O seu filho, não. O seu filho, ele vai embora. Ele vai cortar o laço com você. Se tudo der certo, né? É pra isso acontecer. O marido não. O marido, ele vai ficar no casamento e a esposa vai ficar no casamento. Então, por essa pessoa, você teria que ter esse compromisso. Por isso que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Quando você decide se casar, é a mesma decisão de você ter um filho. Você decidiu. Só que a gravidez acontece que às vezes você não decidiu. Ela aconteceu sem querer. Mas aí você faz o compromisso ali depois. Aí você tem 2 escolhas. Ou eu abandono essa criança e dou pra alguém criar, ou eu assumo esse compromisso. Mas será que ela não decidiu? Porque até o Du, quando veio aqui, ele falou... Se você está tendo, né, uma relação... Sem dúvida nenhuma. Né, e de alguma forma, no seu inconsciente, você está decidida que você pode ter um filho a qualquer momento. Não existe gravidez sem querer. Só, né, claro, infância e aí... Sim. Não, só vítimas de abuso, né, no caso. Mas não pessoas que foram voluntariamente pro que causa gestações, ela tá disposta. Sim. Tanto que quando as pessoas me mandam, né... Poxa, eu sou cristã. Então, quando ter relação sexual? Bom, de acordo com a Bíblia, seria depois do casamento. Por quê? Porque é só lá que é seguro. Seguro. Só lá que as pessoas estão comprometidas, ou deveriam estar comprometidas. Num relacionamento fora do casamento, ninguém deu uma palavra pra nada. Então, eu não me comprometi com você. Então, via de regra, a gravidez deveria acontecer só dentro do casamento, né? Então, e biologicamente também você está correndo risco, essa é a questão. Né? Exatamente. Sempre. Deveria ser dentro de algo seguro. Então, dentro do casamento não tem traição, dentro do casamento é onde você constitui uma família. Agora, não, Carol, mas eu não tenho a criança que você tem. Beleza. Então, você só se deita com a pessoa que você toparia ter um filho. Pra mim é claro. Isso eu acho que todas as mulheres deveriam pensar. E homens também, porque a gente vê na internet até os alecrins dourados falando ai, foi golpe. Gente, como golpe se ele foi lá e fez? Então não é um golpe? Não, o pessoal gosta de arrumar confusão com as mães solteiras, né? Mas eu falo, pra cada mãe solteira tem um pai solteiro por aí. Né? Exato. Ele não foi amarrado. Não foi. Agora, pra mulher, é mais difícil do que pro homem. Então, a mulher tem que ter consciência de que ela vai gerar a vida, ela vai ficar responsável e que ela, provavelmente, escolhendo mal, vai ter como pai dessa criança, que talvez nem seja um pai para a criança, né? Que pai envolve muitas outras coisas, alguém que não vai estar disponível, não vai estar disposto a participar. E aí, você vai ter um filho sozinha? Você quer? Você troca uma noite de prazer por uma vida
criando uma criança, que não é fácil, aí você vai falar assim, poxa, mas não é justo. Não é questão de justiça. Por isso que eu falo, não existe igualdade. Não tem igualdade entre homem e mulher. Existe igualdade de valor. Somos valiosos da mesma medida. Temos um valor muito próximo. Mas não existe igualdade em que uma pessoa é capaz de gerar um filho e depois fica responsável e o outro tem a opção de não. Ah, não, eu posso ver meu filho a cada 15 dias. Eu posso dar uma pensão de R$300. Você faz o quê com R$300 hoje, com filho? Você não compra fralda. Sim, nem a fralda, nem come. Então, assim, e se você estivesse junto com essa mãe dentro de casa, como que ia ser daí? Você ia dar só R$300 para essa criança ou não? Você ia fazer com que ela tivesse o que precisasse ter? Então, muda completamente. Para mim, essa relação que deveria acontecer dentro da família, eu, sendo uma mulher, eu não abriria a possibilidade de acontecer fora do meu casamento. Eu, Carol. E depois do meu casamento, eu protejo o meu casamento para que meu casamento seja indissolúvel. Então, tudo que eu, Carol, puder fazer para ter um casamento que dure para sempre, conforme foi combinado no altar, que ele aconteceria até que a morte nos separasse, eu vou fazer. Mas eu sou casado com outra pessoa. Se ele chegar no fim e chegar um dia e falar para mim assim, olha, tudo de bom pra você, tô saindo do casamento, eu não tenho como amarrar ele. Tá no seu domínio. Né? E acha que é importante, então, o casamento mesmo? Porque hoje o que mais tem é pessoas que moram juntos. Você acha que na relação vale a pena morar junto ou o mais importante realmente da estrutura do lar, do relacionamento, né, do crescimento junto, o homem e a mulher, é o casamento? Eu acho que não tem test drive pras coisas. Tipo, não tem você testar ter um filho para depois ver se é isso mesmo que você quer. Não tem testar ter um casamento. É uma decisão. Você conhece uma pessoa, avalia o que você tem que avaliar dessa pessoa, que são o quê? Se os valores, os princípios e os objetivos estão alinhados. É isso que você tem que avaliar. O pessoal namora meio que por namorar. Eu não sei. Eu me questiono, às vezes, do que as pessoas estão fazendo dentro dos namoros. Porque, assim, gente, vocês estão falando sobre o quê no namoro? Que daí casa e fala, ai, ele quer ter filho e eu não. Vocês não tocaram nesse assunto? No namoro? Que é quando era pra vocês terem... Porque, assim, se um quer ter filho e o outro não, como que nós vamos fazer? Não dá pra ter meio filho, não dá pra só um ter filho. Não dá pra casar. Se alguém não for ceder, não dá pra casar. Então, quando você namora, o que cada um de nós vai ceder? E qual aí, o objetivo, né, da relação? Porque você vai ter que ceder alguma coisa e o outro vai ter que ceder alguma coisa. Aí, o morar junto é o quê? Vamos dar mais um passinho, ver se a gente consegue ajustar coisas. Não tem jeitinho. Não tem, vamos apertar aqui que daí entra. Não, são empilhados de combinados um casamento. Tudo que a gente conseguiu combinar antes do casamento se mantém. E o que vem depois... Esses dias eu vi uma entrevista de um cara famoso que se separou da mulher porque ele mudou de ideia sobre ter filhos. E ela queria ter filho. E ele falou que, de repente, ele falou, não quero mais. Pô, que sacanagem, entendeu? Então, porque você falou que queria lá atrás, né? As coisas não são assim. O tempo corre, né? Então, pra que você tem que ter contrato? Porque as pessoas são falhas e as pessoas pisam na bola. E aí, se você não tem um contrato... É mais fácil, você vai se dar mal. Então, assim, se você for comprar uma moto de R$2.000, você vai ter um contrato para comprar essa moto. Então, tudo na vida que requer passes, né? Tipo, acertos, escola. Eu assino um contrato anualmente com a escola. Anualmente. Então, por que eu não assinaria um contrato de marido e mulher? Porque nós somos pessoas que erram. Então, eu não sei o que vai me acontecer. Então, isso é uma forma de você se proteger. E de alinhar os objetivos. De alinhar mesmo, objetivos. Né? E de comprovar que, tipo assim, eu não tenho medo. É um papel. Eu não tenho medo de pôr um papel, de assinar. Estou comprometido, né? Os dois estão falando, eu estou comprometido. Carol... apesar de que isso pode também quebrar o contrato. Não, né? pode, mas acho que é um pouco mais difícil, né? Hoje em dia não é tanto, né? O divórcio é mais fácil. Mas o intuito é casar para que os dois tenham uma decisão, né? Não assinar, eu acho que é o problema. Por que você não quer assinar? Qual que é o medo? Porque se assinar já pode dar errado, mas já sei. Mas por que? A minha questão é, por que você não quer? Sim. Porque é burocracia. Que burocracia? É isso que, quando uma criança Qual nasce, é o você tem que ir no cartório, registrar que ela nasceu. Você não pode só contar e publicar uma foto nas redes sociais, entendeu? Nasceu. Não, você precisa fazer registro. Sim. Por que a gente tem que ter CPF, RG, nossa, carteira de trabalho, número do SUS? É tanta coisa.
Por quê? A gente precisa comprovar coisas. Mas trocar nome não precisa mais, que aí é muita burocracia. Eu você acha, troquei, sabe Carol? por quê? Porque eu entendo a minha família como esta família. Então, assim, hoje assumimos nós 4 em casa o sobrenome do meu marido. Então, nós todos temos este sobrenome. A gente somos essa família. Então, para mim, eu gosto de fazer parte dessa família. Se só eu não tivesse o sobrenome, né, de todos nós, eu não sei, eu ia me sentir meio que, será que estou fora? Então, eu gosto. É uma coisa que eu gosto de ser desta família, da família Tiziane, eu sou, né, óbvio que tem vezes que a gente usa os 2 sobrenomes para se referir a nós, né, mas eu entendo a nossa família por esse nome. Sim. E eu não tenho problema em ser desse sobrenome, sabe? Na Bíblia não diz nada sobre isso. Fala que a mulher vira parte do homem, entendeu? A mulher vai para a família do homem. O homem assume a responsabilidade. Tanto que a Bíblia fala muito do homem buscar a mulher. E tanto que, biblicamente, o homem tem que sair de casa. A mulher pode, é bom, né? Mas, assim, ela poderia ficar com os pais até o próximo passo para um casamento. Então, esse negócio de sair e virar homem, é literalmente sair e virar homem. A mulher, ela pode se dar o luxo de ficar numa posição mais protegida. Porque a mulher, ela precisa de uma... E aí vem outra coisa importante. Não é que a mulher precisa de proteção porque ela é incapaz. Deus deu capacidade para todo mundo, mas ele deu maiores habilidades para um do que para outro. E isso a gente vê em todas as áreas da vida. A gente tendo mais habilidade para uma coisa do que para outra. Vocês, quando forem escolher qual área da medicina, vocês foram por habilidades, entendeu? Não é um negócio que desabone. Você fala assim, mas você não é uma ginecologista porque você é incapaz. Não, é porque eu tenho mais habilidades para ser uma psiquiatra, sabe assim? Então, eu me sinto mais capaz. E aí, a mulher, assim, é mais fraca do que o homem. Então, a gente, vivendo em casa, você tem a proteção, teoricamente, de um pai. Você tem proteção de outras pessoas. Isso, para a mulher, é algo muito bom. Né? Uma proteção física mesmo, você física. diz. Física, emocional, até de momentos mais difíceis e tal. Então, a mulher tá lá. Mas eu, por exemplo, sempre gostei de morar... Quando eu saí de casa, eu gostava de morar sozinha. Mas porque eu sou uma pessoa mais independente e tudo mais. Então, não é que você não pode fazer. Mas não é bíblico, não tá escrito na Bíblia que a mulher precisa sair de casa para virar mulher. Mas o homem precisa sair de casa para virar homem. Ô, Carol, e essas mães, por exemplo, que a mulher que ela sente que é uma missão dela, que ela quer muito ser mãe, ela sente que ela veio para isso, ela quer, mas ela não encontrou ninguém legal, não conseguiu fixar ali, achar mesmo um parceiro que desse certo, e ela quer fazer uma produção independente, por exemplo. Biblicamente não é recomendado. Biblicamente, a ideia é que se forme uma família. Mesmo que ela não sinta falta, ela acha que vai dar conta sozinha. Mesmo. Uma criança é gerada através de um homem e de uma mulher. Então, assim, precisa ter essa união de um homem e de uma mulher. Essa criança, teoricamente, precisa de uma figura paterna e de uma figura materna para ter o núcleo completo para ela desenvolver as áreas da vida. Claro que por infortúnios da vida, você às vezes perde o outro, e assim você resolve. Mas o ideal é ter. Assim, quais as consequências de não ter essa parte? Essa figura? Eu acho que para a criança tem consequências num longo prazo. Eu acho que você pega pessoas que foram criadas sem pai, é muito mais comum você ter famílias sem pai presente, né? Então, que são os casos dos homens que não assumiram aquela paternidade e tudo mais. E você vê um trabalho grande das crianças, né, dos filhos, em entender essa questão do liderado, essa separação mesmo de funções, porque centralizou tudo numa mãe. Sim. Então, normalmente, essas crianças acabam tendo que ver no avô o que elas não viram, ou num tio. Elas precisam de alguma referência. Sim. Antigamente, o pessoal ofendia um coleguinha da escola, falando, você foi criado por vó. Porque era aquela criação muito de mãe, de mulher, né? Então, foi criado pela mãe, numa casa que tinha mãe e vó. Então, são duas figuras maternas e que não passam aquilo ali que ele precisa. E aí, a questão de crença. Eu sei que muita gente, né, que deve estar ouvindo aqui, deve estar falando, não, mas a minha família são desse jeito, ou é desse jeito aqui, ou assim, assim, assim. Eu não estou falando que o que vai acontecer numa família determinada. Eu estou falando o que é recomendado biblicamente. Sim. É que seja um homem e uma mulher se unem e geram filhos. Esse é o ideal.
se uma pessoa é membro de uma igreja séria, né, e chega com posso ter uma produção independente, a igreja provavelmente vai ser contra. Vai falar assim, não, você precisa de ter um núcleo familiar. Você precisa de ter um homem exercendo o papel dele. Então, biblicamente, não é recomendado. Agora, cada um faz o que quer da própria vida, né? Eu falo assim, eu não dito regras. Eu só conto como deveria ser biblicamente. Então, para quem acredita, para quem quer seguir aquilo, é isso. É isso. Você não agora, tá inventando a sua cabeça. Não, e se a pessoa falar assim, não, eu não quero viver isso, cara, vive do jeito que você achar. Eu não quero condenar. E, Carol, então, aproveitando isso, um casal com religiões diferentes, você acha que dá certo? Pode até dar certo. Eu conheço casais que dão certo, tenho até na família casais de religiões diferentes, mas biblicamente é recomendado que você não case. Na Bíblia fala que é em jugo desigual, porque o jugo desigual, né? Então, qualquer coisa que seja um valor para você que é muito diferente para o outro, isso é uma incompatibilidade importante. Sim. Que é essa questão, por exemplo, de, sei lá, se você quer morar fora do Brasil e seu marido quer morar no Brasil, como que vocês administram isso? É que a religião, ela acaba sendo algo mais subjetivo, né? Sim. Então, tipo, você pode seguir a sua, que eu posso seguir a minha e dá tudo certo. Mas é muito mais complicado na hora de educar um filho. É muito mais complicado, por exemplo, se eu sou cristã, casada com um judeu, que festas que a gente comemora? A gente vai comemorar o Natal? Ah, não, ele falou que ele topa. As comidas, né? As comidas. Então, tipo, eu vou participar das festas dele e numa oração, a gente vai finalizar com o em nome de Jesus? Ele não vai, porque ele não acredita, mas eu acredito. Então, são coisas que você pode evitar. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que enfrentou várias dificuldades com o marido porque ele não queria que ela batizasse os filhos na igreja, porque ele queria que daí os filhos fossem livres para seguir o que eles quisessem. Ele teve dificuldade em aceitar várias coisas. Então, para que você quer ficar vivendo, se sujeitando a isso, se é uma coisa importante? Aí eu volto nessa questão do namoro. Hoje, né, mais de 40 anos, eu tenho mais maturidade para falar assim, puxa, uma pessoa tem que saber escolher bem. Mas quando eu namorava, eu fechava o olho para muitas diferenças. E esse é o grande erro das pessoas, fechar o olho para coisas que são importantes. Então, quando eu casei, eu que era certo o número de filhos que a gente queria ter, nossa religião era a mesma, não sei o quê. Mas eu avaliei tudo que eu precisava ter avaliado? Provavelmente não. Entrei muito tem uma frase que é assim, que as mulheres casam esperando que os homens mudem. E os homens casam esperando que as mulheres nunca mudem. Então, por quê? Porque a gente acha que a gente vai conseguir mudar o outro, consertar todos os defeitos. A gente se considera muito salvadora e solucionadora de problemas. E os homens, eles gostam muito do que do que tá, da onde a gente tá, o combinado, vamos ficar. Então, a mulher, ela, nisso, então a mulher, eu aceitei meu marido jogar futebol toda quarta-feira. Tá, mas você aceitou esse homem jogar futebol toda quarta-feira, mesmo depois de ter filhos? Você vai aceitar numa boa isso? Você aceitou ele gritar com você no namoro. Você vai aceitar ele gritar com você todas as vezes? Pra sempre? Tudo que você aceitou, você aceitou. E o que eu falo é assim, por quanto tempo você é capaz de se sujeitar àquilo ali, àquela situação? Que no casamento é pra sempre. Então, você se sujeitaria a essa situação que você viveu no namoro por 60 anos? Não consigo. Eu recebi uma mensagem hoje de um cara falando sobre sexo. Só que ele falou assim, ela sempre foi mais desinteressada no sexo do que eu. Entendeu? Mais interessada? Mais desinteressada. Aí ele falou assim, só que isso hoje tá me fazendo falta. Então, é uma pergunta que você tinha que ter se feito lá atrás. Ela é desinteressada. Você topa ficar com ela 60 anos, com ela não tendo o interesse que você tem? É que as pessoas acham que vai melhorando com o tempo, mas vai piorando, na verdade. E como que faz? Porque se você não teve relação antes, você não sabe. Essa parte ele não saberia. Não saberia. Antes de casar. Não, porque... Mas isso é indiferente, porque assim, o que acontece com os casais? Uma diminuição da frequência, ponto final. Independente de como você casou. Mas a química você dá pra sentir, saber antes, né? A química, você já consegue saber no beijo. Você não precisa ir pro sexo pra você saber se aquela pessoa se sente no beijo. Inclusive, é onde começa o sexo. Então, o casamento maduro, você tem liberdade pra falar o que você gosta e o que você não gosta. Então, é um sexo construído.
Sim. Quanto menos referência você tem, mais fácil é de você se satisfazer. Então, se você chega com dezenas de experiências, e daí você tá com um cara que é super legal, que tem excelentes valores, princípios alinhados com os seus objetivos de vida, Sim. e daí o sexo é ruim, a frustração vai ficar ali batendo. Porque você quer que ele atinja uma expectativa que você já tem. Sim. Agora, e se você não tivesse esse conhecimento, e aí dentro do seu relacionamento saudável, você é capaz de desenvolver um sexo legal com o cara, com o seu marido. E aí vocês começam a construir aquilo. Isso é um relacionamento. Eu falo por mim, assim, o sexo pós-casamento é muito mais gostoso. Porque você tem paz, você tem conversa, você tem diálogo, o que você gosta, do que você não gosta, como você quer, como que você não quer. Você tá na sua casa, é tudo, é outra coisa. E essa construção, ela não pode se perder. Então, o que eu mais atendo casos em relação a sexo é de alguém perder o interesse depois. Não é nem que vem do namoro. Porque no namoro tudo fogoso, né? Todo mundo sim. lá, comparecendo, tá tudo certo. Casa, desanda o negócio. As mulheres mandando mensagem, não tenho mais libido. Eu já conversei com um casal que tava há 18 anos sem sexo. 18 anos. E os dois bem com isso? Não tem mais vontade. Sim. É porque não tem. O Viraram sexo. amigos, né? Eu falo, né? Você cumprimenta já com um soquinho, né? E aí truta. Tem. Porque as pessoas não entendem quão importante é o sexo no casamento. É algo assim, a mais. Ou algo que, lembra na juventude, lembra. E não é pra ter esse saudosismo. É O pra sexo conectar. bom Porque é o sexo de conecta, agora. É pra ele melhorar. Uhum. É pra ser menos e melhor. O sexo da maturidade. Sim. Você não... Tem casais que eu sei que fazem 3 vezes por dia e ó, que alegria. Mas isso é muito exceção. A regra é o tradicional, aquela coisa menor frequência, mas uma qualidade Mas quando muito vai, maior. tem que ser e tudo bom mais. pra conectar. Mas pode tudo no sexo do cristão? Não. Entre 4 paredes? Não pode tudo, mas pode muita coisa. Então, a Bíblia, ela fala sobre sexo oral, por exemplo. É permitido sexo oral. E tem versículo na Bíblia que fala dos seios da mulher na boca e blá. Então, é algo explícito. O que a gente usa 2 regras. Que uma é se está escrito na Bíblia ou não. Então, tem coisas que não estão escritas na Bíblia porque nem existia. E a segunda coisa é se aquilo causa algum dano físico para a pessoa. Então, quando você pensa, por exemplo, num sexo anal, tem muitos relatos, muitos estudos que aquilo não é bom para o corpo humano por um tempo, ou enfim. Então, não é recomendado que exista o sexo anal, biblicamente falando, porque a saúde, o corpo humano vem em primeiro lugar. Então, a sua vida vem em primeiro lugar. E, então, falando assim, pensando rápido, o sexo anal é proibido nesse sentido, porque ele pode machucar o corpo humano. E o excesso de artifícios, né? Então, de brinquedos, porque daí você tira a grande estrela do sexo, que é o casal. Então, assim, tem que ser algo que ajude e facilite a vida íntima do casal. E não que tire o lugar de um. Que daí você não precisa do outro. Porque qual é o problema, por exemplo, da masturbação? É que você faz sozinho, é sexo sozinho. Sim. E aí, o objetivo do sexo é Unir. equalizar o casal. Então, vocês se colocam no mesmo nível de diferenças e vocês estão ali aumentando a intimidade. Se você está fazendo sexo sozinho, você não precisa do outro. Então, daí, não tem necessidade. Então, é nessa parte que entra a questão da masturbação. Agora, o sexo do casal, ele é para acontecer. Ele é para acontecer. O sexo é planejado por Deus. É criação, faz parte. E ele não é só para procriação. Ele também é para procriação, mas ele também é para o prazer. Sim. Né? Então, a Bíblia fala sobre gozo, sobre você gozar da sua juventude com a mulher que você ama. Então, assim, tem muitos, muitos, muitos versículos falando sobre a intimidade do casal. Mas o que você pensa sobre o casal que quer colocar mais alguém? Porque você falou de brinquedos, né? Do seu brinquedo. Mas, assim, tem alguns casais que falam, caí na rotina e agora eu quero colocar mais alguém aqui, né, pra nós realizarmos. Isso é completamente Não, totalmente fora. fora. Porque, assim, não existe
Na minha cabeça, inclusive, não é só na Bíblia, na minha cabeça não existe algo de benéfico que saia de uma situação dessas. Não tem, caiu na rotina. Mas onde que você queria que caísse? Porque casamento é rotina. Não tem outra coisa que vai cair. E que bom. O problema é como que tá a sua rotina. Porque se for uma rotina ruim, vai ser ruim mesmo o seu casamento. Aí vem a insatisfação das pessoas. Que tipo, eu vejo assim, um monte de gente falando, que saco, vou ter que trabalhar. Você queria estar indo pra onde, gente? Todo dia você queria estar indo. Tenta ir todos os dias da sua vida pra praia, curtir, balar. Você não aguenta. Não aguenta. A gente precisa desse equilíbrio. Então, assim, acordou. Que bom que eu acordei. Que faz parte. O despertador tocou. Vamos começar a trabalhar. Que bom que eu tenho um trabalho. Então, é tirar essa lamúria de, lamentação, meu Deus, como é difícil. É a vida adulta, né? Se você precisa de pôr uma terceira pessoa na sua relação, que é o mais íntimo que você consegue ter de um outro ser humano, você precisa pôr outra pessoa ali, você se desconectou totalmente da outra pessoa. O seu marido, a sua esposa, tem que te bastar. E se não tá te bastando, tá vivendo errado. Não existe casamento medíocre. Isso não é casamento. Um casamento, ele é bom. Casamento é sinônimo de algo legal, gostoso, coisa que você quer estar ali. Se o seu casamento não tá bom, você tá vivendo ele errado. Sabe? Se a sua maternidade não é legal, você não tá entendendo sobre o que é a maternidade. As pessoas, assim, tipo assim, é diferente de trabalho. Se o trabalho não tá bom, você pode procurar outro trabalho. Você não tem um compromisso com esse trabalho. Agora, compromissos que você faz com a vida, você honra esses compromissos. Então, se o seu relacionamento não é bom com os seus pais, é porque você não soube perdoar. É porque você não sabe pedir perdão. É porque você não sabe entender esse relacionamento. E aí que as pessoas se perdem. Porque elas olham só pra elas. É porque meu pai me abandonou. E, não sei, e você tá carregando isso daí até hoje. Você prefere viver com esse peso nas costas até hoje do que liberar. Eu detesto essa expressão, liberar o perdão. Mas, porque ela é muito... Quem é cristão entende, é muito pentecostal, mais mística, assim, né? Então, tipo... Mas a ideia do liberar o perdão, o que é? Você se libertar de algo que te aprisiona. Porque quando as pessoas falam, eu não consigo perdoar tal coisa. Quem é o único prisioneiro? É a pessoa que não consegue perdoar. E entender, né? A pessoa, ela precisa entender que cada um, né? Pelo menos os pais, assim... mais próximos do normal, eles dão o que eles podem, né? O amor de cada um é diferente e ele vai fazer o máximo por você, né? Às vezes o pai não vai estar muito em casa porque ele vai ter que trabalhar muito mais para te dar a vida que você tá, num colégio bom, né? Sair com seus amigos, viajar, né? Então, talvez esse seja o amor dele, trabalhar pela família. E a mãe vai estar mais em casa, orientando, né, ajudando a escrever, aprender a escrever, as tarefas e tudo mais. Então, é saber que os pais, eles fazem o que eles podem, né? E você tem que perdoar porque eles não vão ser perfeitos. Né? Eu acho que você vai amadurecer... A pessoa que amadurece, que ela cresce com uma boa saúde mental mesmo, né? Ela tem uma inteligência emocional para entender isso. Ela precisa entender isso, até para colocar no relacionamento dela algo de bom, né, que ela aprendeu nessa... Tem um livro que eu sempre recomendo, que ele é um livro fininho, mas ele abre sua mente num grau que ele chama O Segredo do Contentamento. O dia que você entende... Eu falo que esse livro foi um divisor de águas na minha vida para eu começar a esvaziar a Carol da Carol mesmo. Porque assim, eu colocava muito na mão dos outros as coisas. A minha felicidade na mão do meu marido, a minha felicidade na mão dos meus pais, a minha felicidade em bens materiais, Então, quando eu entendi que o segredo do contentamento é que a gente não pode usar a palavra felicidade, porque a felicidade é um momento, né? Mas o contentamento é aquela vida que contém, aquele estado que você fica, né? Que é a maior parte do seu tempo. O grande segredo, ele tem que estar em Deus. Por quê? As pessoas vão te decepcionar e as coisas podem acabar. Então, o dinheiro acaba, pessoas te largam. Quando você pega e fala assim, mães que largam tudo pelos seus filhos, você não sabe como essa criança vai agir ou reagir no futuro. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe nem se vai estar vivo, se eles vão estar vivos. Porque às vezes você conversa, eu sei que isso é uma conversa pesada, mas quando você senta com uma pessoa e fala da possibilidade de morte dos filhos dela, tem gente que se desespera. Desespera.
Porque ela não consegue imaginar um mundo em que não exista aquela pessoa. Por quê? O contentamento dela está naquela pessoa. E aí as coisas são muito ruins, porque as pessoas podem morrer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas podem te decepcionar grandemente. Então, se você olha para o seu marido e fala, ele é o responsável pela minha felicidade, você está dando um poder para ele da sua vida e que ele pode destruir absurdamente. É nessas horas que você vê essas tragédias que acontecem quando uma mulher descobre, um homem descobre que foi traído, e daí aquele monte de terror vindo depois disso. Então, seu contentamento tem que vir de Deus. Deus preenche, Deus te satisfaz, porque ele não vai te decepcionar em nenhum momento. A partir daí, você já chega pronto para fazer o outro feliz. Que é aquilo que eu falei assim, você não espera nada em troca, você faz porque você é cheio daquilo. Volta naquela mesma história que a gente falou no começo, né? Se você faz esperando o reconhecimento dos seus filhos, o amor de volta, você pode se frustrar. Exatamente, porque o amor, ele sai de você. Então, é um mandamento. Ame o próximo, porque você já está cheio do amor. Tem outro versículo que as pessoas não pensam nele dessa forma, que é aquele, é melhor dar do que receber. Porque eu falei esses dias para os meus filhos, eu estava fazendo a devocional com eles, eu falei assim, por que vocês acham que é melhor dar do que receber? E eles ficaram meio sem saber como responder. Eu falei, você prefere estar numa posição em que você precisa pedir dinheiro para alguém porque você não tem? Ou você prefere estar numa posição em que você dá dinheiro porque te sobra dinheiro? É isso. É melhor você dar amor porque te sobra amor do que você estar numa posição de carência de amor. Então, é melhor você dar o que você tá cheio do que você ser carente de alguma coisa. Então, quando você dá algo bom, eu acredito que você recebe mais em troca. Porque o ser humano, Deus deu essa retribuição. A gente retribui sorriso com sorriso. Quando alguém te paga... Gente, eu vou pagar um café para vocês hoje. É certo que da próxima vez que a gente se encontrar, vocês vão trazer alguma coisinha pra mim. Entendeu? Aí você fala assim, tá, Carol, mas e essas relações em que só um vai e o outro não tá retribuindo? Avalia se tá sendo feito da forma correta. Porque normalmente, quando a pessoa faz isso, ela tá querendo suprir coisas. Então, por exemplo, vamos falar de uma mulher. Se ela é aquela pessoa que quer fazer sempre a janta, ela quer arrumar a casa, ela que quer não sei o quê, e o marido... Às vezes, ela também pode estar excluindo ele de alguma coisa. Eu sei porque eu fiz isso com os meus filhos. Eu era aquela mãe, assim, quando meus filhos eram pequenos, que eu falava assim, não, deixa que eu dou banho, deixa que eu troco a fralda, deixa que eu dou comida, porque eu achava que eu fazia tudo melhor, tudo mais rápido, tudo do jeito que e ficava tudo do jeito que eu queria. E quando meu marido pegava pra fazer, e até hoje, é algo que eu tenho que lutar contra. Então, eu tô com um cachorro lá em casa novo e eu fico assim, eu dou banho no cachorro, pode deixar que eu dou banho. Outro dia eu cheguei, ele mandou o cachorro lá tomar banho no pet shop. Aquilo me deu um negócio aqui que eu falei assim, gente, sou eu que dou banho, entendeu? Porque o banho que eu dou não precisei gastar e ficou melhor, sabe assim? Só que por que eu tô excluindo meu marido de uma atividade da casa? Só para poder depois falar assim, eu estou sobrecarregada. Tudo do cachorro sou eu quem faço, entendeu? Então, assim, se desde o começo eu falo pra ele, você também passeia com o cachorro, você dá banho nas crianças, e eu olho aquela criança vestida tudo descombinando, que normalmente é o que vai acontecer. Que nem outro dia eu encontrei meu marido, meu menino tava todo de roupa de futebol, e eu olhei aquilo, outro dia ele tava com roupa da mesma cor, assim, tipo, sabe, tudo azul. Daí eu falei assim, ele falou, mas você não falou que azul combina com azul? Eu falei, não, gente, mas existem tons de azul. E aí ele falou assim, você falou pra mim que combinava, e tipo... Você tem que respirar e falar, não, ele fez, ele participou, ele estava ali. Só que é muito difícil para pessoas controladoras. E você faria mais rápido, né? Já teria faria mais rápido e melhor. Mas é igual para criar filho, né? Falam que o grande problema de criação é quando você não deixa ele se desenvolver, tentar errar, né? Tentar comer sozinho, quer fazer tudo pra ele. E aí entra muito a diferença de pai e mãe. Por exemplo, eu dou bronca. Mas eu não gosto que meu marido dê bronca. Porque a bronca dele é mais forte. Eu fico com dó daí das crianças, entendeu? Então, daí a minha vontade é de passar na frente e falar pra ele, não, você não fala assim com os meus filhos. Sabe assim? Então, é muito difícil a gente se colocar no lugar que você tem que se colocar da vida. Não é nem dentro do casamento. Deixar... Por exemplo, por que pai joga a criança lá pro alto? Porque ele quer mostrar
que a criança pode, que ela tem que enfrentar medo, que vai ser... E que ele consegue controlar. E por que a mãe morre de medo? Ela tem que ter Porque coragem, ela cuida da criança, ela tem medo. Não, a mãe vem para proteger a criança. Por isso que criação só de um acaba faltando. Porque o pai é aquele que não foi nada, levanta aqui, não é nada. Moleque é pra cair no chão mesmo. Moleque tem que tomar bolada na cara. Eu assistindo um jogo, meu filho toma uma bolada na cara, você fica assim, meu Deus do céu, um traumatismo craniano, sabe? Assim, sai você correndo já acha... no meio do campo. E olha que eu não sou uma mãe super protetora. Eu sou aquela mãe que não, criança tem que brincar, criança tem que se divertir. Mas abala as estruturas, entendeu? Uma vez meu filho abriu o queixo... Aí eu já, meu Deus do céu, sabe? Até amolece a perna. Fala, ai. E o homem, não. Ele fala, não, tá normal. Tem, tipo, uma cicatriz no meio da cara, tá tudo certo. A gente já não. Então, precisa dessa... Cada um tem a sua função. E é difícil, às vezes, pra mulher se permitir, né? Ser ajudada. É porque a gente gosta, né? De fazer tudo. A gente acha que... Por que mulher gosta de dar palpite no trânsito? Porque a gente acha que nosso caminho é melhor, porque ele tá indo rápido demais, devagar demais, que ele deveria ter virado... A gente veio pro mundo... com essa função de ser ajudadora. Então, isso se explica nesses nossos comportamentos. Então, a mulher veio com a função de ajudar. Então, na nossa cabeça, a gente ajuda no trânsito, a gente ajuda na casa, a gente ajuda em todas as áreas. Sim. E o homem veio com a função de liderar. Só que daí, temos que entender. Então, o homem tá no trânsito, no carro aqui, a mulher falando, não, faz aqui, faz isso aqui. Ele tem que falar, fica em paz que eu tô conseguindo aqui. Eu já entendi o que você quer. Eu já entendi o que você quer e eu vou fazer o que for melhor. Geralmente não é assim. Então, geralmente não é. Mas daí, qual é a outra parte do homem? Ele se responsabiliza pelas escolhas que ele fez. Ele liderou, não liderou? Então, agora se der errado... Não quis ouvir o conselhinho, vai pra esquerda. Aí, só que daí a mulher também tem que ser mais compassiva e falar assim... Não, tudo bem. É uma equipe, próxima vez a gente acerta, entendeu? Você acha que então é inerente do homem e da mulher terem cada um sua função. Mas se, por exemplo, numa casa... né, tem lá o lar, tem o pai, a mãe, as crianças, e aí a mãe é a que ganha mais, que sai para trabalhar, e ela fala, não, o que você ganha é melhor você ficar em casa porque não paga, né, nem alguém para ficar com as crianças. Isso é legal? Vale apostar nisso? Não. Não tem problema nenhum a mulher ganhar mais do que o homem. Não tem problema nenhum a mulher sair para trabalhar. Eu estou trabalhando aqui agora, vocês duas também. Sim. Então, assim, não tem problema, não é ilícito. Inclusive, a mulher sempre trabalhou. Eu não sei da onde que a galera tirou a ideia de que uma mulher não trabalhou em algum momento da vida. Né? A mulher sempre trabalhou. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a mulher pode ganhar mais do que o homem. Não tem. Outro dia eu debati isso um tempão com uma pessoa. Ele falou, não, mas daí ela vai perder... Ao contrário, né? Ele achava que a mulher não poderia porque ele achava que a mulher ia perder a admiração pelo homem. De fato, isso pode acontecer, tá? Quando a mulher ganha muito mais do que o homem, dependendo do comportamento do homem, ela pode sim perder a admiração por ele. Então, aí entra um ponto de alerta. Tá, a mulher ganha mais do que o homem. Como vamos lidar com essa situação? Então, não é que ela não pode acontecer, mas ela é uma situação que a gente tem que cuidar. Beleza, como que nós vamos cuidar? Primeira coisa, o homem continua sendo líder. Ele recebe aquele dinheiro e ele administra aquilo ali. E ainda tem a responsabilidade, né, de dar tudo certo. Então, o homem, ele sempre vai ser o responsável. E o dinheiro sempre é do casal. Não tem dinheiro meu, dinheiro seu. Porque a partir do momento que entra o meu e o seu, então nós vamos separar em algum momento. Eu falo, é a trinca. Não pode permitir que tenha trinca nenhuma na casa. Então, não tem essa trinca. Dinheiro é dos dois. A gente não tem uma vida junto, o objetivo não é só crescer junto. Tem um livro do Gustavo Cerbasi que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Quanto mais força um dá pro outro, tipo assim, você é casado, seu marido vira pra você e fala assim, você fala pra ele, ó, vou começar a dar plantão à noite que que eu vou ganhar mais dinheiro. Ele vai falar, cara, beleza, então vai lá, porque enquanto você tá lá, então eu vou ficar aqui tomando conta da... Vamos junto crescer esse patrimônio. Então, o objetivo é esse. O problema da mulher ganhar mais do que o homem é o homem acomodar e virar o banana. Que daí é o oposto do autoritário, ele é o bananão, que é o homem afeminado. Que é aquele homem afeminado não de trejeitos e nem na questão pejorativa de ser a mulherzinha. De atitude mesmo. É de atitude. Então, assim, a provisão do lar é do homem. Então, quanto custa ter a sua família? X. Cara, ele vai se desdobrar, ele vai arrumar 2 empregos. Ele tem que alcançar esse X.
Ele não pode. Não tem nada pior, e vocês vão... do que um homem jogando videogame, dane-se o mundo. Entendeu? Tá 3 filhos lá chorando, a mulher cozinhando, cuidando da casa, e o cara jogando videogame. Isso sim, você acaba com a admiração, né? Não é a total questão bruxante. do Então, assim, ó, que ganha. o cara pode jogar videogame, mas você fez o que você tinha que ter feito? Tá tudo em ordem? Porque eu também gosto de ficar TikTok, Instagram, descansando. Se pro homem o descanso é o videogame, eu aceito numa boa. Mas tá com o serviço feito? Sim. Tá com as suas funções todas cumpridas? Tipo, se quebrar a janela da cozinha, você vai largar o controle e sair correndo pra ver o que é? Ou você vai falar, levanta lá e vê? Então, essas funções do homem, ou o homem que acomoda, gente, eu não posso ver um homem acomodado em mulher, sabe? Aquele homem que a mulher sai pra trabalhar e ele fica... Não, eu não... Não se incomoda, também não se mexe pra melhorar. Mexe. Então, o meu problema é isso. Ganhar mais... Eu conheço casais que as mulheres ganham e ganham muito mais. Mas o fato é, ele tá ali trabalhando, ele tá ajudando, ele tá administrando, ele tá preocupado, porque a preocupação da mulher tem que ser em ajudar o homem. Então, na cabeça dela, pô, tô ajudando. E a cabeça do homem eu tenho que cuidar da minha família. Ele tá cuidando da família dele? Então, o dinheiro dela vem pra somar com o dele. Aí ele ganha, sei lá, 5 mil. Qual é o custo da sua família? É 5 mil? É 3 mil? Quantos mil é o custo da sua família? Você vai batalhar para conseguir isso. O da sua mulher vai vir para somar com o seu. E não você se encostar nela porque ela ganha 20, 30, 50, sei lá quanto. E aí você fala, não, agora estamos bem. Não, vocês podem trabalhar, tipo assim, ó, a partir de agora então eu vou administrar, eu vou trabalhar com você, E aí vocês têm uma empresa familiar. E tem muitos maridos que trabalham com as esposas e ela ganha o dinheiro e ele que administra e tal, e funciona. O fato é, ele está trabalhando, ele não está sentado, encostado, esperando chegar em casa. Mas se ele trabalhar em casa, se ele fizer, limpar a casa, cuidar das crianças, isso não como trabalho, ele abrir mão de trabalhar fora de casa para fazer isso? Porque assim, o valor que ele ganhava era X e não pagava nem as secretárias do lar, que seria X também, né? E aí, fala assim, ó, entre você trabalhar e ficar com as crianças, limpar a casa, tudo, e eu trabalhar fora... Eu acho que isso vai minar a admiração. Eu acho que eventualmente acaba. Porque aí eu enxergo essa situação que aí ele meio que desistiu da carreira dele. Por mais que ganhasse igual, ele tá ali, ele poderia evoluir. Eu acredito que a gente sempre tem que estar evoluindo, né, nas carreiras também. Eu acho que ele tem que procurar... Ele parou. É isso que eu tô falando. Por isso que perde a admiração, não é nem por estar ganhando zero. Porque se ele tá já ganhando R$1, ele já tá num negócio tentando evoluir. Mas não tem mulheres que fazem isso? Mas é que não é igual. É isso que eu tô falando. Não pode ser igual. Porque a partir do momento que você quer igualdade de funções, não bate. Não fecha a conta. Porque a gente não é igual. Eu não vou... Tendo meu marido, eu não vou me sacrificar para algumas coisas que ele vai fazer. E tendo eu em casa, ele não vai abrir mão de algumas coisas que eu faria melhor do que ele. Então, as coisas que ele faz melhor, ele faz. Trabalhar. E ele não para de trabalhar para ter filho. Eu tive que parar minha carreira para eu poder ter filho. Eu me dei ele, na realidade, a nossa estrutura familiar, me permitiu parar para ter filhos. Mas vamos supor que eu não pudesse ter parado. É muito desgastante para a mulher ter a gente tem outras coisas. Então, o homem, nessa hora, é desigual. A mulher que teve filho, a mulher que engravidou, a mulher que pariu, a mulher que amamenta. Não deve ser por acaso que o útero está dentro da mulher. Então, assim, ó, para eu poder ficar em casa, ou para eu estar lá cuidando, ele teve que sair cuidar de mim. Então, o que eu falo assim, ó, a mulher tem que se preocupar também com as coisas da casa, porque casais inteligentes enriquecem juntos. Agora, a preocupação é do homem. Então, assim, um casal que depende só da mulher, o homem encostou nela. O homem, ele tem que ser, quanto que eu preciso para sustentar minha família? X, mas eu ganho meio X, eu vou arrumar outro emprego, eu vou mudar de emprego, eu vou buscar. Ele não pode se acomodar porque ele não tem nada que segure ele para trás. A mulher, ela tem. A mulher tem outras coisas que ela tem que fazer. Então, a mulher está construindo o lar dela quando o homem está saindo para batalhar. E não é que ela está construindo o lar dela dentro de casa, sendo dona de casa. Mas as nossas funções de construtoras do lar, ela toma nosso tempo, que daí você não consegue dedicar a outra coisa. Você pode trabalhar fora,
Mas a responsabilidade de cuidar da provisão da família tem que ser do seu marido. Então, pra você, casamento, separação total de bens não existe? Até como regime de você ir lá no cartório, eu pouco me importo, pra ser bem honesta. Tanto quando eu fui casar, pode pôr qualquer coisa, sabe? Assim, pode escrever o que você quiser no papel, pra mim. Porque na minha cabeça, na cabeça da Carol, não vai existir divórcio. Independente do que tiver ali naquele papel, eu não me importo, não tem divórcio. Mas não é, assim, a pessoa ela já tá pensando em casar. Se ela pensa no regime, que hoje em dia... Não, né? biblicamente é a comunhão parcial. Por quê? Tem muita gente que agora, um casal famoso se casou e fez comunhão total. Biblicamente é comunhão parcial. Por quê? É tudo que foi conquistado depois de casados. Então, se você era uma fazendeira multimilionária e ele não, para não falar nem o que ele era, mas ele não... No caso de um dia ele sair, te trair, quebrou o contrato, ele saiu, ele pisou na bola, você tem o que você era antes dele protegido. Então, para isso que tem contrato de casamento. Agora, quando você entra pensando em não se separar, pouco importa o que era antes. Porque você, fazendeira que trouxe todas as suas terras, ele também está desfrutando dos lucros das suas terras. Então, ele está naquele momento vivendo junto. Se ele quer continuar vivendo bem, ele que ande na linha para não sair dali. Sabe? Agora, a separação total de bens, eu conheço, né? Tem várias situações em que ela é recomendada, por exemplo, quando um do casal, ele tem alguma coisa de empresa e que aí precisa, por conta de congelamento de patrimônio, para não ficar desprovido, para a família não perder, não sei o quê. Então, assim... Não acabar prejudicando, né? Aí são situações muito burocráticas que eu entendo que o casal pode escolher. Via de regra, a comunhão parcial é a mais justa, porque é tudo que vocês conquistaram depois. Faz mais sentido, né? A minha casa foi construída antes de eu casar. Logo que eu casei, meu marido pôs ela no meu nome. Porque ele falou assim, se a gente separar, a casa é minha. E de fato é dele, porque foi ele que construiu antes da gente casar, para a gente casar. Mas eu não pus nenhum único real do meu bolso de solteira lá naquela casa. Mas hoje a casa é nossa. Então ele teve esse cuidado. Sim. Mas se um dia ele chegasse pra mim e falar, tudo de bom pra você, a casa era dele. E assim, você vai falar pra mim, é injusto? Seria, porque eu construí a minha casa ali. Mas teoricamente, não. É tipo, sabe assim, aquela coisa que você fica num pé, é injusto, mas é justo. Quando vocês pensam como um time, né? As coisas, é só ter um bom senso mesmo. Carol, e nos casos, assim, você falou um pouco atrás sobre traição, que existem dois grupos. Que é uma traição perdoável e a que não tem volta. O que você acha, assim, no então, casamento? vamos falar dos casos de divórcio que são permitidos ou recomendados. O caso de divórcio recomendado é de agressão física. Por quê? A vida vale mais, separe-se para preservar uma vida. Muito se fala hoje de abuso, e daí tem vários nomes a partir de então, né? Então tem o abuso emocional, abuso psicológico, e aí aonde começa? Começa com um grito? Eu acho que é muito pouco para você configurar como uma agressão que põe a sua vida em risco. Porque se for assim, meu Deus do céu, a gente não se relaciona com mais nenhum ser humano, praticamente. Porque os que são mansos e falam baixo são poucos hoje, né? Então, eu não consigo entender um casal assim, no grito, ou brigando, ou com ofensas verbais, necessariamente como alguém que está em risco, tá? Então, aí nesse caso, eu acho que teria que ser muito analisado caso a caso. Para mim, quando eu falo agressão, é realmente física, tá? Então, que põe a sua vida em risco, ou até ameaça, né? Ameaça também, para mim, eu considero como iminente, né? Sim. Então, essa é recomendado. A separação de corpos. Já recebi perguntas de tipo, mas e perdoar essa pessoa e querer voltar? Eu não me oponho a voltar com um relacionamento. Em nenhum caso eu vou me opor. Mas o fato é, tenha calma e tenha paciência, analise toda a situação. Ninguém muda de uma semana para outra, de um mês para o outro. Então, assim, você pega uma pessoa fazendo dieta, quanto tempo até ela acertar a mão e conseguir, de fato,
emagrecer e manter. São 2 etapas, né? Então, você tem o emagrecimento e depois a manutenção da dieta. Sim. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, tipo, o cara, né? Vamos pôr aqui o homem agressivo. Ele mudou. Vamos ver se ele consegue manter isso daqui. E daí não é uma coisa que você consegue avaliar rapidamente. Sim. Então, se você é vítima de uma agressão e cogita em voltar com a pessoa, dê tempo, analise, começa indo aos poucos, tá? Então, essa é o recomendado. Agora, traição. Aí o cancelamento vem, né? Que é a questão assim, ó. Existe perdão de traição, e existe arrependimento, e existe até casamento que melhora depois de traição. E eu sei o quanto é difícil lidar com todas essas informações, porque tem casos e particularidades e preconceitos e dificuldades de coração. Então, a gente começa do caso em que tem uma traição pontual, porque o casamento não estava bom, porque o sexo, ele entra como proteção do seu casamento. Um casamento, por exemplo, que você não tem sexo há anos, ele está exposto. E não justifica. Não é uma justificativa. Eu te traí porque não tinha sexo em casa. Não é uma justificativa. Mas ele é uma brecha que você dá para acontecer. Então, a mulher, o homem que privou o outro de sexo, ela tem que entender que ela não fez algo que estava dentro de um planejamento e que isso abriu uma possibilidade que ela poderia não, ou ele poderia não ter aberto, tá? Mas não justifica. Então, essa pessoa que estava passando por uma dificuldade no casamento, ou o casamento estava muito ruim, muitas brigas, muito sei o quê, ou, sei lá, o motivo que for, traiu uma vez, pontual. E aí, esta pessoa, nesse momento, foi tomada por meu Deus do céu, o que estou fazendo da minha vida? Tá tudo... eu falo que é assim, ó, a pessoa acorda, ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Que merda que eu fiz? Que é o arrependimento genuíno. O que é o arrependimento? É você odiar o erro. Então, quando você fala assim, por exemplo, você pega uma pessoa que emagrece, ela fala assim, eu me arrependi de ter comido um bolo de chocolate. Qual é esse sentimento em relação a comer? Ela sentiu de fato um arrependimento ou ela teve só aquela sensação, eu não devia, mas foi tão gostoso. E daí, a próxima vez que ela tem uma oportunidade, talvez ela coma de novo. E aí, então, isso não é arrependimento. Arrependimento é você, de fato, ser tomado por um negócio e você fala assim, eu jamais vou fazer isso de novo. Não é só se sentir mal, né? Não. Essa metáfora foi muito boa, porque é bem isso. Você sente mal por todo o contexto, mas às vezes é aquela faz coisa de novo, assim, você se fecha para aquilo. Sabe? Acabou, blinda ali o negócio. Você não corre o risco disso acontecer de novo. Não corre o risco. Então, você vê, por exemplo, e aí eu falo da possibilidade disso acontecer, você pega a pessoa que saiu do uso abusivo de drogas, por exemplo. Pessoas que eram viciadas anos e anos e anos. Como que, de repente, ela parou de usar? De repente, né? Mas parou. Teve um ponto de corte e, a partir de então, ela não teve mais. Porque ela viu ali naquele momento que aquilo é uma decisão. Isso significa que ela nunca mais vai ser tentada por aquilo? Não significa. Mas significa que ela se mantém firme naquilo. Porque... ela sabe para onde vai e a consequência daquilo ela não quer mais viver. Então ela volta e fala assim, eu não quero mais isso para minha vida. Se Deus é capaz de recuperar o coração de pessoas que fazem de tudo nessa vida e, né, cura doenças, se Deus é capaz de... Esse Deus é capaz de recuperar um coração de uma pessoa que trai. Então, eu acredito sim que uma pessoa pode se arrepender de verdade, porque eu acredito que eu traio Deus com frequência. E eu traio pessoas, de certa forma, quando você fala uma coisa e faz outra, você está traindo aquele combinado que você teve com a pessoa. Claro que são proporções totalmente diferentes, né? Mas eu entendo que eu, como pecadora, também desaponto e decepciono pessoas e Deus principalmente. Então, o grande... o maior ofendido da história sempre é Deus. Essas pessoas que se arrependeram e que, de fato, mudam, essas eu acredito que o casamento pode até melhorar. Porque, às vezes, até então, ela estava vivendo mal, ela estava empurrando com a barriga, o relacionamento... Aí, às vezes, ela é tomada por uma mudança e o relacionamento melhora. Eu conheço dezenas de casamentos que melhoraram depois de uma traição. Ao mesmo tempo que eu conheço pessoas que é aquilo que eu falei do sexo, você conhecer um negócio é um perigo. É muito mais fácil. Tipo assim, ó, eu lembro que eu não comia palmito. E eu falava, eu não gosto de palmito. Mas eu nunca tinha comido palmito.
E minha mãe falava assim, ainda bem que você não provou, porque o dia que você provar, você vai gostar. O dia que eu provei, eu gostei de palmito e hoje como palmito. E é caro o palmito. E é caro o palmito, me dei mal. Mas qual é o problema da traição? É que ela tem grande potencial de ser gostosa. Então, aquilo que você vive é um negócio que você não tá vivendo na rotina do seu casamento. Que é onde o casamento caiu. E aí, você vai viciar nesse sentimento. Que é uma coisa de novidade. Então, o ser humano é viciado em dopamina, né? Então, a gente gosta de tudo que vai liberando essa dopamina. E aí, quando você descobre uma fonte, quase que inesgotável, né? Porque apesar de que quem trai muito, 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 chega uma hora que a pessoa nem ali ela encontra mais, né? Sim. Mas nesse momento, essa pessoa, ela gosta daquilo. Se ela pegou gosto naquilo, e tem grandes chances dela não querer, ou dela só se desculpar. Eu recebo muitas perguntas de gente assim, eu tenho certeza que meu marido me traiu, mas ele não confessa. Bom, então aqui a gente tem um problema. Porque assim, você tem tanta certeza... Ele não precisaria confessar, se você já ele tem não precisaria certeza. confessar. Pra mim é muito claro isso. Agora, Ele não se arrepende. Se ele não confessa, ele não tem arrependimento ali. Sim. Então, assim, Deus perdoa quem pede perdão. Sim. Deus não perdoa qualquer pessoa. Então, é isso que eu quero saber, porque eu conheço um monte, é impressionante, assim, atualmente ainda vejo casais até de jovens, não mais velhos, que a mulher meio que fecha o olho e o cara trai normalmente. Eu falo assim que no namoro são as mensagens que eu mais recebo de ele me traiu, mas eu quero perdoar. E no casamento ele me traiu e eu não perdoo de jeito nenhum. Pra mim, eu tenho muito esse padrão. Eu falo, como são as coisas. No namoro a gente acha que vai consertar, entendeu? E aí no casamento, que é a hora que você tem que lutar pelo negócio pra ele não desmoronar, daí você... Por quê? Já tá cansada. Você já tá cansada. Então, assim, hoje em dia a traição, ela é um grande câncer dos relacionamentos. Abriu muita possibilidade de traição, né? Coisa que antigamente a traição ocorria fisicamente só. Hoje em dia ela acontece em vários níveis. Virtual. Então, na época da sua avó, provavelmente a traição era o vô, normalmente, porque a mulher traía muito menos. Ela tinha muito menos contato com a sociedade e tudo mais, ficava mais dentro de casa. E a mulher tem muito mais pudor do que o homem para as coisas, né? E aí, ele traía com alguém do trabalho, com alguém que ele conheceu na quitanda, sei lá, sabe assim? Hoje em dia, não. Você conhece o mundo inteiro. O tempo todo. Então, para você receber uma cantada, ou para você cantar alguém, né? Falando uma gíria bem antiga, né? É muito, muito fácil. Sim. E as pessoas são muito prontas. Porque relacionamento é assim. Você olha o do outro, você quer o do outro. Você não sabe o que ela passa. Então, eu posso olhar o seu relacionamento e achar ele maravilhoso. Falar assim, eu queria tanto um relacionamento igual ao do André. Aí vem seu marido e manda um oi para mim. Eu quero que vocês tenham. E seu marido tá me dando essa possibilidade. Então, assim, você cria na sua cabeça, porque não é. Você sabe dos defeitos do seu marido, você sabe dos defeitos que ele pode, né? Mas a pessoa de fora idealiza. A pessoa de fora idealiza que é tudo maravilhoso. E ela quer aquilo que você tem. Isso são as pessoas que te conhecem. E aí vai para outras pessoas. E aí vai muito também de caráter, né? Que tem... gente que você nem sabe que é casado, que você tem certeza que é solteiro, e depois você se envolve com a pessoa, daí você vai descobrir que é casado. Mas aí a gente que tem realmente problema de caráter. Sim, outro dia eu conheci um casal que eles estão no 3º filho, casados, já 3 filhos, assim, anos e anos juntos. E aí ele tava falando, assim, pra todo mundo que quisesse ouvir. Que agora eu sou fiel, deletei todos os meus contatinhos e vou ser fiel à minha família, não sei o quê. Sim, decidiu. Nossa. Depois de anos ela sofrendo. Eu vi uma entrevista do Zezé de Camargo essa semana, que ele fala assim, que ele traiu muito a esposa dele, mas que ele foi um bom pai. Tem vontade de ligar pra ele e falar assim, amor, deixa eu te contar uma coisa, você não foi. Porque um pai é um exemplo. Sim. Pra você ser um bom pai, a melhor forma de você demonstrar, dar exemplo pros seus filhos, é você amando o seu cônjuge. Sim. Então, a forma como meus filhos olham, o cuidado que eu tenho com meu marido e o que ele tem comigo, é como eles se espelham e como eles vão ser. Se eles olham um homem abusivo, se eles olham um homem traidor, se eles olham um homem desrespeitador, ou uma mulher, né, que seja, aquilo ali não é o que eles precisam ver, o que eles podem ver. E eles estão vendo algo, e normalmente você vê, saindo disso daí, famílias que vão sendo disfuncionais,
por gerações. Sim. Porque as pessoas vão replicando muitas coisas que elas viram, elas não têm parâmetro do que acham que é o normal, legal, do que não é. Então, as famílias que são as famílias tradicionais, por que elas têm esse título? Porque elas replicam coisas que vão dando certo. Então, são famílias que, normalmente, o pai faz o papel do pai, ou da mãe, e aí ele vai descendo isso e vão trazer. Famílias que vêm quebradas, tem que ter um ponto de mudança. Alguém tem que falar assim, cara, tudo que eu vi até agora tá errado. Eu conheci o que é o certo, seja por leitura, seja por terapias e tal. Quero fazer diferente. E vou fazer diferente. Sim. Então, é uma decisão. Eu, Carol, venho de uma família totalmente funcional, uma família tradicional. Então, replicar o que eu vi na minha... E meu marido também. Replicar o que eu vi é muito mais fácil do que criar algo novo. Aí vai dos valores, né? Que pra mim, sempre isso foi muito forte pra mim. O valor da fidelidade. É o principal. Sentir. Mas não é pra todo mundo, principal isso que é impressionante. É a fidelidade. Se você não for fiel Eu também acho. às coisas que giram ao teu redor, na tua vida, você não porque tem mais dentro nada. do casamento... Eu também concordo 100%. É onde você mais está vulnerável. A intimidade significa estar nu, realmente. Não nu de roupa só. Sim. Nu de corpo, nu de tudo. Então, você se coloca na mão de uma pessoa que vai lá e te trai. E leva essa sua vulnerabilidade para fora. Porque, de repente, quando você se depara com um homem que te traiu, ou com uma mulher, né? Você tem que se vestir para aquela pessoa. Você tem que ser armada aí contra aquela pessoa. Coisa que você estava totalmente exposto. E isso é muito cruel. Porque você pega a outra pessoa de surpresa. Ela estava exposta para você. Ela estava vulnerável para você. Então, a grande sacanagem da traição vem de pegar, de fato, despercebido. Porque se é algo que você conta, seguinte, eu não traí você... Mas eu quero sair desse casamento porque eu tenho vontade de ter outras mulheres na minha vida. Aí, tudo bem, é uma situação. Né? O que as pessoas fazem? Não, vou tentar fazer escondido. É um grande problema. E, Carol, se você fosse dar, assim, algumas dicas, grandes dicas, assim, para as mulheres hoje, o que elas realmente devem fazer para que não corram risco de que o casamento acabe? Porque hoje tem muitas coisas que podem acabar... possam fazer com que o casamento acabe, né? A traição, né? Dinheiro, que são os dois principais. Mas, assim, a exposição também, né? Sair... Você acha que tem algo, assim, que você pode dar de dica? Olha, não faça isso, não deixe acontecer no seu casamento, porque isso vai dar errado. A primeira coisa que eu gosto de falar é sobre as brechas. Não pode dar brechas. E aí, aqui, brechas é tanto para homens quanto... Sempre é para homens e para mulheres. Nunca o que eu falo vale só para um. Porque, apesar da gente não ser igual, os valores são iguais para os dois. Então, se a gente tem o mesmo valor, a gente se trata do mesmo jeito. A moeda é a mesma. Então, não tem alguém valer mais do que o outro, né? E o que é a brecha? Eu vou falar do que é mais tradicional. O tradicional é homem curtir foto de mulheres na internet, comentar, conversar, buscar. E mulheres se exporem na internet. Colocar o corpo para jogo, fazer sensualidade e tudo mais. Isso é uma brecha gigantesca. Isso não está invalidando de um homem fazer uma foto sensual, de uma mulher no chavecar, via internet. Mas o tradicional seria isso. Então, esses dias viralizou um vídeo meu que eu falo que mulher comprometida... Porque a solteira, eu não converso com a solteira. Eu converso com quem está num relacionamento e quer ter um bom relacionamento, né? Então, mulher comprometida não fica postando foto sensual. Porque isso atrai olhares de outros homens. A partir do momento que atrai olhares de outros homens, abre uma liberdade para esses homens te elogiar. Porque assim, você se expõe para receber algum elogio, né? Então, você não tá fazendo uma pose toda bonita, sensual, pra você mesma. Imprime e põe no quarto. Exatamente, imprime e põe no quarto. Se você tá pondo na sua rede social e ela é aberta para as pessoas, é porque você quer que as pessoas venham e te falem, nossa, como você é bonita. Pra ser gentil ainda. Às vezes por ego mesmo, né? Ou por até esconder, mascarar uma insegurança, né? Gostar de então. se fortalecer. Ai, Carol, então você tá dizendo que mulher não pode usar biquíni? Não tô dizendo nada disso. Inclusive, postar foto de biquíni, você pode postar uma foto sensual e uma foto sem sensual. Então, o que eu tô dizendo é foto sensual, provocativa. Foto em que você está esperando um clique de um homem. Porque você não posta isso esperando que as suas amigas fiquem clicando e falando, nossa, como você é linda. Não.
E mesmo assim, tipo, pra que você tá precisando dessa validação? Né? Então, se você for pensar que você quer só das suas amigas, por que você precisa tanto de uma mulher falando que você tá bonita? E se for uma profissional que trabalha com nessa linha de saúde? Então, daí eu acho que não é sensual. Sim. Então, você pega, por exemplo, hoje mesmo eu vi num Reels lá uma professora daquele negócio que... LPV, que chama, que faz do abdômen pra fechar, da diástase e tal. E aí perguntaram, seu marido não acha ruim de você expor seu corpo? Ela tem que mostrar o movimento do abdômen. Como que ela vai fazer um vídeo sem mostrar? E não é nada sexy, né? Então, bem assim, esquisito. Eu acho que existe limite. É a intenção. Uma professora de educação física consegue falar sobre exercício físico, mostrar, falar não sei o quê, sem precisar ficar postando a pose. Entendeu? E o mesmo vale para os homens. Se o seu marido... Se você entra no Explorar e só tem mulher bonita, é isso que ele tem visto. Ixi, vou dar uma olhadinha. Então, isso é uma brecha que se abre. Sim. Um relacionamento que tem qualquer trinca, vai entrar, é tipo casa. Tem trinca, choveu, vai entrar água. Entrou água, o trem bolora a parede, vai tomando e vai embora. Outra coisa é você não entender o que é o amor. É essa decisão, que é a mesma decisão de decidir ter um filho, vou ter um filho, porque, o filho pode vir com doenças, pode vir com síndromes, pode vir com dificuldades de criação, pode vir com coisa de personalidade, né? Caráter. Sim. Pode ser uma coisa que, tipo, eu tô com uma filha para entrar na adolescência. Ela sempre foi um doce de coco e tal. E agora eu tô experimentando uma fase que ela tá um pouco mais desafiando. Então, assim... É um novo momento. Ela mudou? Óbvio que ela era uma bebê que eu fazia o que eu quisesse com ela, colocava onde eu quisesse. Agora não, ela tem as vontades dela, ela tem o jeito dela. Essa mudança, Carol, fui me adaptando. Então, as mudanças do seu marido e da sua esposa, você tem que ir se adaptando. Se você começar a perder de vista, vai se formando um buraco, uma cratera, e até um ponto que tem um abismo entre vocês. Então, evitar o distanciamento. Percebeu que você está desconectado? Vai atrás. E aonde você percebe muito casal que não tá bem mais? Na falta do sexo. Casal que não tem sexo, já tá... Cada um pode viver até em casas separadas que eles nem se conhecem mais. O casal precisa do sexo para reaproximar. Então, você começou a separar. Tá faltando sexo, pode pôr mais sexo. Vai viajar. Tira um tempo para vocês dois. Ou conversem mais. O que eu percebo demais, as pessoas não sabem conversar mais. Não sabem falar, que nem o problema do sexo. O sexo com o meu primeiro namorado era melhor do que com o segundo. Você já tentou falar com ele coisas que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, de que jeito? Ou nas brigas. O que tem de gente que não... O problema é não saber brigar. Não é brigar, é não saber brigar. Porque daí a briga vira, quem vai ganhar isso daqui? Então, vamos em busca de uma medalha de ouro, eu saí vitorioso e eu tô com a razão e tá tudo aqui comigo. Vira competição, né? Então, saber brigar, saber se comunicar. São várias coisas, mas eu acho que o principal o casamento é uma construção. Todos os dias, você escolhe todos os dias. Acorda, você vai abrir seu olho e falar assim, hoje eu vou amar esse homem de novo. Com os defeitos que ele me trouxer, com as qualidades que ele me trouxer. Eu vou perdoar ele hoje de novo. Eu vou fazer tudo o que eu puder por ele hoje de novo. Vou servir ele com amor, despretensiosamente. Eu não vou permitir que nada entre e abale o nosso relacionamento. Então, eu não vou permitir que homens entrem no meu perfil e falem de mim, falem pra mim, né, sobre mim, nesse sentido. Então, todos os dias você replica o que está funcionando. E você muda o que não funcionou. Então, é todo dia isso daí. E qual que é o principal assassino dos casamentos? O principal assassino dos casamentos? O ego. Eu acho que o ego é o poderoso chefão da vida do ser humano. É aquela coisa assim de até onde tá bom pra mim, o que é pra mim, por mim. Então, o que te incomoda, você quer arrancar fora. O que não é bom pra você, você não se preocupa tanto com o outro. Esse é o problema. A gente tem que se olhar mais pro outro e olhar mais pra Deus. Mas fica um tal de eu preciso olhar só pra mim, o que eu quero. Porque isso a gente já faz muito. É todo o tempo. Por que uma pessoa tem os hábitos alimentares que ela tem?
Porque ela ela gosta daquilo e ela é apegada àquilo. Por exemplo, por que uma pessoa toma tanto café? Porque, não, eu preciso de café, eu gosto de café. Não, mas por que você precisa de café? Vamos pensar. Aí você para, vamos pensar, por que você precisa do café? Ah, porque eu gosto. Ah, então, na realidade, não é que você precisa. Ah, não, é que sem o café eu não acordo. Não, você já tentou trocar por outra coisa? Então, quebrar coisas que você acredita piamente que são, ou que você depende daquilo, tudo que a gente faz é voltado pra gente. Então, no relacionamento, não é sobre você só, é sobre o outro. O relacionamento ele foi criado para espelhar a glória de Deus. Então, o seu relacionamento está espelhando o que Deus é? Está sendo bom? Está resplandecendo algo saudável? Algo que funciona? Respeito, admiração? Não tá. Então, tá errado. Ele precisa ser consertado. E ele só vai consertar a hora que você parar de querer que seja por você e que seja para que Deus tenha o que ele propôs para que tivesse ali, né? E o que você, Carol, faz no seu casamento para manter a sua individualidade? Eu faço várias coisas. Eu falo que, assim, esses casamentos que as pessoas se perdem dentro dele é porque elas permitiram que esse ponto acontecesse, né? Então, eu tenho momentos com as minhas amigas. Eu tenho, por exemplo, eu decidi fazer um clube do livro. Eu fiz isso antes da pandemia. Fiz por, acho que 7, 8 anos eu tive um clube do livro com amigas. Parou por conta da pandemia e agora voltou. Falei assim, gente, e se a gente fizesse de novo? Então, o momento do Clube do Livro é um momento que eu saio com as minhas amigas, com um grupinho, e a gente debate, fica horas. Teve uma fase da minha vida que eu pedalava, então eu saía com o pessoal de bike, meu marido não ia junto, então era algo que daí ele ficava com as crianças para poder ir. Hoje inverteu, hoje ele que tá indo no negócio do bike. Eu vou na academia todos os dias, separada do meu marido, então o que todo mundo vai, não pode... Relacionamento não tem essa de não pode, não é prudente algumas coisas. Outras, tipo assim, mas você vai treinar numa academia que tem homens? Porque eu me dou o respeito. As pessoas não vêm falar de mim, para mim, nem falam, né, nem olham e tal. Porque existe um respeito ali naquele ambiente que não tem liberdade. Sua postura. Então, assim, eu tenho esse momento na academia. Eu acho que eu tenho até bastante momentos em que eu tenho a minha individualidade. Você acha saudável, assim, por exemplo, viajar, cada um sozinho? Eu acho que viajar a passeio, eu não sei se eu acho recomendado necessariamente. Tipo, eu não gosto de viajar sem meu marido. Eu já viajei a trabalho sem meu marido. Pra passear, acho que eu nunca... Não me recordo. Já fui viajar, por exemplo, com os meus pais pra visitar alguma tia, algum parente fora... Aí passei o fim de semana sem meu marido, que tipo, seria um passeio mais a lazer, assim. Mas eu não acho gostoso. Eu gosto de estar com meu marido. Pra mim, diferente, né? A companhia me falta. Cara, tinha um ator da Globo, bem velhinho, assim, que ele ficou viúvo. E aí falaram pra ele assim, qual é o pior momento da viuvez, né? Ele falou, é quando você deita na cama e ela parece um Maracanã. E quando você tá sozinho, tipo, como meu marido viaja a trabalho ou alguma... Você deita na cama, gente, é enorme a cama. É um negócio. Você se sente... Aí você se sente tô sozinha e é ruim. É ruim. Então eu não gosto. Quando eu viajo sem ele a trabalho, eu deito no hotel e eu falo, me falta. Porque ele é a minha extensão. Sim. Eu sinto falta dos meus filhos. E eu viajo sem meus filhos. Inclusive, mês que vem eu vou viajar sem eles. Eu sinto falta deles? Sinto. Mas eu me sinto tão completas. Assim, sabe? Quando você fala, tipo... Tô curtindo. Eu me sinto jovem. Voltei num momento... E eu sou muito a favor dos casais, em vez de saírem sozinhos, saírem sem os filhos. Isso sou muito a favor. Sim. Isso eu pratico desde que meus filhos têm 1 ano de idade. Eu saio sem eles. Eu tenho um momento de namorar o meu marido. E não é nem namorar falando em sexo, é namorar de sair com ele. Date. Sair com ele está olhando para mim e eu para ele. Tá, sabe? É super importante. E eu falo pro Henrique que meu marido ele é médico também, e ele anestesista, às vezes ele faz alguns plantões à noite. E eu falo, parece que tá faltando um pedaço, assim, né? Porque você não quer mais sair sozinha, você não quer dormir ali sozinha, você não quer, não tem mais. Meu pai é médico, né? Então, a nossa infância toda, meu pai deu muito plantão. Muito, muito, muito.
E aí a minha mãe levava, eu tenho 2 irmãos, né? Levava nós 3 pro quarto dela pra dormir lá, porque ela não gostava de dormir sozinha. E a gente achava que era toda uma grande festa, né? Tipo, vamos dormir lá, pra gente era... Mas a minha mãe, depois que a gente cresceu, ela falou, eu levava porque eu não gostava de ficar sozinha. Ela falou, eu me sentia sozinha. Então ela colocava 2 colchões no chão e um dormia na cama. Falava, tá liberado hoje. E assim, e é engraçado, porque meu pai ficou muito ausente na nossa infância, mas em nenhum momento eu senti a ausência do meu pai. Porque era tão... Seu pai tá trabalhando, estamos em casa, vamos fazer. E aí, quando um tá ausente, o outro faz o papel do um que tá ausente. Mas esse que tá ausente, quando volta, assume o cargo dele. Então, é tipo presidente, vice-presidente. Meu pai saía, minha mãe assumia o posto dele. E quando ele voltava, ela voltava pro posto. E assim, funcionou. Então, assim, tem festinha infantil que não tem foto do meu pai junto, ele tava trabalhando, sabe? Na minha cabeça, tipo, que bom que ele tava trabalhando. Ele tava fazendo o que ele tinha que fazer. Era dali. E minha mãe trabalhava também, mas precisava de alguma coisa, minha mãe que socorria, minha mãe que tava mais disponível para fazer as coisas. Então, eu acho que funciona. E não é aquela dependência. Não é porque você é dependente de tudo da vida e não vive sem. Mesmo, se acontecer alguma coisa, você não vive sem. Não, porque você tá embasado em Deus, né? E nos princípios e tudo. E você sabe que tem algo maior aí. Se um dia faltar, né? Porque tinha que acontecer. Então, você tem essa segurança. Não vai... Claro que vai sentir, mas não vai ser assim, aquela dependência de agora eu não vivo mais, né? Você vai continuar vivendo. Mas é a falta mesmo, pelo amor, né? Eu conversei com uma pessoa recentemente, um homem, e ele pegou e falou assim, que tipo, casamento é algo que se der certo deu, se não der, acabou. Eu falei, cara, eu não consigo nem pensar, eu não tenho na minha cabeça esse espaço para eu falar, minha vida sem meu marido. É algo que me dói de pensar. E eu sempre fui assim, sempre fui muito apaixonadona pelo meu marido. Mas eu entendo muito essa questão do tipo, eu sou por ele e ele é por mim. É uma coisa nós dois, sabe? Aquela coisa que se encontra. E olha que eu já passei por um período de quase divórcio. Eu vivi muito mal meu casamento por muito tempo. Então, nos meus primeiros 10 anos de casado, foi um casamento muito ruim. Porque eu sou explosiva e ele também. E a gente veio de um namoro longo, aquela coisa, namora errado, casa, pior ainda... E daí você fica replicando... Enfim, foi um casamento muito, muito ruim. Aí, o que você faz? A grande ideia que você tem pra salvar seu casamento é o quê? Não ter filho. Que daí... E aquele casamento só vai embolando cada vez mais. Até um dia em que a gente decidiu que era hora de acabar. Desculpa. Que era hora de acabar o casamento. E a gente decidiu, maravilhoso, né? Eu sempre falava, a gente brigava e eu falava, não quero mais. Não quero mais. E aí, tipo... Esfriava a cabeça, nada acontecia. Aí dava outra briguinha, eu falava, eu vou separar de você. Eu adorava ameaçar. E esfriava a cabeça, nada acontecia. Aí eu lembro que um dia ele falou assim, então separa. Quer separar? Então separa. Até que um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu quero separar. E me pegou assim de surpresa e eu falei pra ele assim, como assim você quer separar, né? Ele falou, não gosto mais de você. Gente, mas aí acaba o chão, sai o negócio. E nessa hora... foi que eu busquei orientação para entender como era um casamento. Eu tava vivendo tudo errado. Tudo errado. Tudo. Eu vivia muito por ele, no sentido de você é meu tudo. E eu não entendia o que eu tinha que fazer. Eu era aquela pessoa controladora, deixa que eu faço. Então, eu excluí ele de muita coisa do meu casamento, porque eu achava que era para eu fazer tudo do casamento. Então, por que ele não participava das coisas da casa? Porque eu mandei. Então, a casa era minha. Eu era dona de tudo. E ele ficava excluído no canto. Então, eu precisei passar por um processo de reestruturação da Carol. E não porque ele não precisava, porque ele também é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas ele, depois disso, começou a entrar e ver como eu estava agindo e reagir de forma... Por isso que eu falo, é sempre ação e reação. É a física, não tem outra coisa. É ação e reação. Então, eu passei a reagir melhor para as ações dele e ele passou a agir melhor... Eu passei a reagir melhor nas ações ruins dele. Então, começou por mim, mas depois ele entrou. Então, foi um período que eu carreguei sozinha. Mas entra rápido no trilho. Quando você se acerta, né? Que bom, que legal essa história. Foi um período difícil. Mas, assim, eu sou a prova viva de que tem como arrumar. Pode estar quebrado. E tava quebrado, hein? Mas tem como arrumar.
E, Carol, a gente sempre faz uma pergunta aqui que é na sua experiência, né, das mulheres que você ajuda, que você escuta as histórias, o que você acha que elas querem de verdade? As mulheres querem atenção. Eu acho que as mulheres, o que mais mexe, eu falo que o órgão sexual da mulher é o ouvido. A mulher, desde os primórdios, gosta do chaveco, aquele chaveco bem feito, é onde conquista uma mulher. Então, a gente até gosta de ver um homem bonito, mas a gente gosta muito mais de ver um homem que sabe falar o que a gente quer ouvir, que sabe mexer. É daqui que vem, a gente chega até arrepia o corpo inteiro, né? Então, a mulher, ela é muito do ouvido. E aí, o que acontece no casamento é que elas começam a se sentir invisíveis ali. Então, o homem não sabe mais o que elas... não sabe fazer mais o que elas precisam. Sim. E elas se sentem desprezadas, de certa forma. Não tem aquela atenção que elas gostariam. Então, é muito comum eu receber... como que eu faço para o meu marido me ouvir? Então, eu acho que o que as mulheres querem é uma atenção. É um ouvir coisas que alimentam a alma dela. Que fazem com que ela... se sinta especial, porque lembra que eu falei que o homem, o principal é amar? Então a mulher precisa se sentir amada. Sim. E como que ela se sente amada? Escutando. Quando ele cuida, quando ele fala o que ela quer, quando ele dá a atenção que ela precisa. Aí esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu tenho que ter bola de cristal para saber então o que minha mulher quer? Falei, cara, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu sei o que eles querem. Por que eu sei o que eles querem? Porque eu presto atenção. Então, por exemplo, a minha filha, eu sei as coisas que ela gostaria de ganhar de Natal, ou o meu filho. Eu posso não saber exatamente, ela quer ganhar um pingente de coração, mas eu presto atenção, eu sei que ela gosta disso, eu sei que ela gosta daquilo, eu sei que ela gosta... E eu atendo conforme eu tô vendo. Se um homem não faz ideia do que a mulher dele quer, é porque ele parou de prestar atenção há muito tempo nela. Ele não tá interessado. Né? Ele não tá interessado. Então, as mulheres, elas querem essa atenção, elas querem se sentir amadas e elas se sentem amadas nisso, ouvir. Então, por exemplo, se você tá sobrecarregada, você quer que seu marido se importe com isso. Se você tá se sentindo triste, você quer que seu marido se importe. Então, é essa atenção que a gente sente falta. E é pouco. Isso que as pessoas não entendem, que o que o outro precisa é pouco, não é muito. Então, quando um homem fala assim, eu gostaria de ser respeitado, é pouco. É ele falar assim, eu quero pegar esse caminho aqui, e você falar, tudo bem, eu confio em você. Não é algo extraordinário em que ele quer que você tire uma espada, e sabe assim? Não, é em pouca coisa. Então, o homem, a mulher, ela quer ser ouvida. Que horas? As horas que ela sentar para conversar, de fato. Óbvio que tem mulher que fala demais e que acaba... Então, dentro de algo mais normal, assim, né? Eu acho que é isso que elas querem. Concordo. E temos uma outra pergunta aqui, que é assim, se você estiver numa ilha lá, e aí foram selecionadas algumas pessoas para ficarem um tempo, né? E cada um vai ganhar uma camiseta e escrito uma frase que represente, essa camiseta vai ficar todos os dias nessa ilha. Quem te olhar vai saber, nossa, essa é a Carol, porque é aquela frase da camiseta. Eu acho que acho que isso daí é como você gostaria, talvez, de ser visto, né? Algo que te represente. Represente uma frase. Eu acho que eu gostaria de ser vista como uma serva de Deus. Alguém que tá trabalhando para que os outros vejam que o que eu falo é sobre Deus. O que eu trago é como a gente pode, de fato, espelhar aquilo ali. E nas minhas orações, eu quero ser um instrumento de Deus na mão das pessoas. Então, eu quero que pessoas me procurem para se aproximar de Deus. E não só porque eu quero ter um casamento bom, não só porque eu quero ser uma mãe melhor ou um pai melhor, mas porque eu quero agradar a Deus. Então, eu gostaria de ser essa serva, essa pessoa que consegue conectar, né? Então, óbvio que eu gostaria de ser reconhecida como uma boa esposa, como uma boa mãe, mas tudo isso é muito pro meu ego daí, né? Então, eu diariamente faço muito exercício de tentar diminuir essa Carol, essa inflamação de Carol que é natural, que tenha, né? É muito gostoso você receber elogios, pessoas falando de você, pra você. Mas eu gostaria de que me vissem além disso, né? Então, que me vissem como uma pessoa que resplandece a glória de Deus. Então, acho que eu gostaria de estar escrito isso na minha camiseta. Não, perfeito, Carol. Obrigada. Foi muito bom nossa conversa. Muito gostoso. Sim, acho que foi bem completa, assim, até estouramos o tempo, né?
Mas foi muito legal, assim. Foi muito gostoso. Eu agradeço demais. Passou rápido. Bom, conversar é comigo mesmo, né? Falo mais do que, mas agradeço demais o convite. Não, a gente adorou conhecer você. A gente ficou muito feliz que você vinha. Aí passa pro pessoal o seu @, onde te encontrar. Nas redes sociais eu tô como Carol T, que é o meu primeiro sobrenome de solteira, é com T também, e aí Tiziane. Então são 2 T's e um I, você já vai me achar. Escreve TTI, já aparece eu. Em qualquer rede social, né? Eu tô em todas as redes. E eu tô à disposição se alguém, né? Eu tenho um curso online sobre esse caminho pro relacionamento, ele chama o Caminho, que é justamente, existe um caminho para as pessoas terem um relacionamento bom de verdade. É só elas quererem estar nesse caminho, né? Sim, com certeza. Perfeito. Obrigada e agradecer ao nosso parceiro, né? Power Focus. Que até a Carol experimentou hoje, adorou. Nossa, uma delícia. Recomendo. Muito gostoso. É um café, tem a versão com cacau, tem a versão com café. TCM, que dá aquela energia, foco. Então, ingredientes limpos. Muito obrigada, tá sempre aí com a gente. Então, obrigada você que esteve até aqui, que assistiu todo o episódio, viu tanto que aprendeu. Então, passa aí para suas amigas que vão aprender junto com você. Se inscreva no canal. Isso e é aí. isso. E até obrigada. o próximo. Tchau.